Já estamos a gravar? Pronto, então podemos continuar. Hum, a minha relação com as barras é a seguinte: tipo, falta-me consistência. Sempre tive outras prioridades na vida, nunca tive a disciplina suficiente para. Eu fui nadador e treinava muito, e fiquei essa cena de treinar, e então quando saí, deixei de ser nadador, ainda treinava regularmente, tipo, todos os dias da semana. E ao longo dos anos foi diminuindo. E agora faço atividade tipo normal, 2, 3 vezes por semana, mas não bodybuilding. Mas ginásio, natação. Treino funcional, imagina, às vezes meto-me com o pessoal de treino funcional, é mais o que eu gosto, não é? É porque eu, quando ouço falar em Miguel Milhão, eu tenho Uhum. precisamente a ideia de alguém que construiu fruto da consistência. E é Sim. engraçado que tu agora dizes-me que não és muito consistente nesta área da vida, que está associada a uma área que tu promoves muito através da nutrição. É? Sim, sim. Definitivamente é consistência. Eu diria que o meu sucesso está mais associado ao sacrifício do presente pelo futuro, não é? E muitas vezes sacrificar o presente pode ser, meu, quando trabalhas todas as horas do dia, eh, tu conseguias te organizar, mas é um foco diferente, não é? Eh, a obsessão é lixado, não é? Agora, não, agora tenho tempo e, por exemplo, ando e tipo, se eu estiver num sítio mais parado, faço muito exercício. Não tenho objetivos de ficar super mega fit. Eu já tenho 40 anos, eu a tentar sobreviver. Oh, Miguel, mas isto não deixa de ser curioso, tu tens 40 anos e 41? 41. pois, porque a tua idade, tu Mudei, já. mudaste-a. Eu recentemente vi uma publicação tua, tu agora fazes aniversário dia 2 de junho, É certo? isso. Muito bem, nessa altura não me posso Mas esquecer de estava, mas dar os. estava, Porque as tuas obrigado. redes sociais não vão dar nota nesse dia, pois não, ou já configuraste todas para. Tenho que mudar, Tens que mudar isso, vou porque ter hoje em que dia, senão alterar. a Nem sei malta. se é possível alguém alterar a data de Não, nascimento. isso, hoje em dia já se consegue fazer tudo nas redes Yeah. sociais. Mas isto, 41 anos, e tu neste momento já consegues ter mais tempo. E falaste-me de uma coisa que eu sempre associei muito o sucesso a isso também, e eu vejo que para mim não é uma palavra pejorativa, pelo contrário, Uhum, que é a obsessão. uhum. Porque nós vemos as pessoas que têm mais sucesso nas diversas áreas, muitas vezes são chamadas de obcecadas. Hum. E, e tu agora falaste nisso. Mas também, por outro lado, às vezes o sucesso vem quando nós conseguimos encontrar alguma fluidez no processo. Ou seja, quando não procuramos só aquele. O sacrifício tem que lá estar, mas por vezes tem que ser um sacrifício aliado a uma certa fluidez. Perceber, ok, isto está a ir no rumo certo ou estou a Tá. remar contra a maré. Porque às vezes é um pouco difícil perceber isso, que é. Tens aí Está a muita ser difícil. coisa, tens aí muita coisa diferente. Mas repara, às vezes é do género. Está a ser difícil, mas vale a pena continuarmos a persistir porque Isso. vamos levar ao sucesso, ou isto já não está a fluir. Como é que tu vês isto na tua vida e a tua experiência até hoje? Ok, eu acho que há dois pontos importantes que tu falas aí. Não me quero esquecer dos dois. O primeiro é. hum, tu tens que descer o rio. Estás a ver aquele pessoal? Havia um moço aí que eu achava engraçado que ele dizia: é preciso bater punho. Não sei se. Acho que era até da minha cidade natal. Partir a montanha, qualquer coisa assim. Tipo, eu sou muito mais de. O pessoal diz assim: havia um presidente dos Estados Unidos que dizia, não sei se é verdade, é preciso estar, prefiro estar 3 horas a afiar a serra e 1 hora a cortar a árvore, não é? E eu digo assim: onde é que está a motosserra? Ou seja, eu tento sempre ter o máximo do resultado com o mínimo de esforço. Sempre. Ou seja, isso é um ponto. Ou seja, deixa o rio, não é? Se tu vês que não flui, como tu disseste, não vale a pena. Ou seja, como é que se faz isso? Muita experimentação. Experimenta, 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 experimenta. Quanto mais experimentares, mais informação tens, não é? E depois tens de ter cabeça para analisar. Será que isto vale a pena? Será que dá? Será que funciona? Porque os resultados realmente extremos vêm do investimento a muito longo prazo. Seja nas tuas relações pessoais, seja na tua parte financeira, seja no teu sucesso profissional. Demora muito mais tempo, não é? A ter sucesso, mas é muito maior, porque ele faz compounding, não é? Tipo Warren Buffett. Tipo, se tiveres uma rentabilidade baixa,
mas for durante 60 anos, ela é absurdamente gigante. Pensa assim, se tu tiveres uma empresa a crescer 30% ao ano, faz a maior empresa do planeta passado 40 anos. E 30% não é o fim do mundo, não é? E Espera, manter esse ritmo. outro ponto. Isso é complicado. Mas o outro ponto, que é, falámos sobre o flow, não é? Sobre deixar as coisas acontecer. Eu queria meter aqui o outro ponto na cabeça, deixa eu ver se eu me lembro, que era, qual era o teu comentário? Que muitas vezes o distinguir entre Já sei. o sacrifício Aprende, e o flow. aprende a amar o caminho. Ok? Tipo, se tu queres fazer uma atividade que vai demorar 10 ou 20 anos e queres ter o resultado, tu não vais conseguir. É muito tempo. Tens que aprender a amar o caminho. Ou seja, por isso é que eu disse, nunca se deve trabalhar por dinheiro, deve-se trabalhar por prazer. O dinheiro é consequência, não é? O resultado vem da consequência da tua energia, do teu prazer e motivação, não é? Tu tens de trabalhar mais com os outros, tens que ser mais rápido com os outros, não é? Porque isto acaba por ser sempre uma competição. E então tens que aprender a amar esse caminho. Se não estás a fazer uma coisa que gostas, estás permanente a sofrer, não é? É um bocado assim. E Essas duas coisas. no teu caso, Miguel, houve alguma fase da tua vida, alguma situação que te fez aprender a amar o caminho? Porque eu acho que nós nem sempre nascemos a aprender a amar o caminho, porque o caminho tem coisas boas, que todos nós gostamos muito, Assim, e tem tudo. coisas menos boas. Mas acho que há uma certa fase da nossa vida onde nós começamos a aprender a encontrar nas coisas menos boas oportunidades. Na tua vida, qual foi o ponto de viragem? Porque tu tiveste esse ponto cedo. Sim, eu diria que a minha vida foi diferente nesse sentido. Ou seja, eu desde pequeno queria fazer negócio. Então, tu queres aprender e fazer durante. O pessoal diz assim: Miguel, preciso fazer uma empresa e tal, não sei o que mais. Quero ter resultado, eu não sei o que mais. Eu digo: estás preparado para gastar 20 anos? Percebes? Porque a probabilidade de ter sucesso em 5 anos é muito, muito baixa, não é? A probabilidade aumenta consoante o número de anos que tu colocas. E esse é um ponto. No meu caso, o meu caminho, eu gosto de fazer empresas, gosto de fazer coisas, não é? Tudo que seja novo. Agora não tenho muita paciência, porque pronto, já tenho outras responsabilidades, faço coisas novas, apoio a estrutura de outra forma, mas a realidade é, eu tive que aprender a ser. A minha personalidade é muito mais no mundo das ideias, não é? Aí vou fazer um negócio e tal, e começo a desenvolver o business plan na minha mente, o que é que eu vou, como é que eu vou, o que é que eu vou fazer, todas as coisinhas que tu tens que organizar, estratégia, criatividade, e depois eu cheguei a um ponto da minha vida que tinha ganhado dinheiro, não é? Que foi quando casei e tive um filho. E então eu aí tive que me adaptar. Então tive que. Aí já não gostava do caminho, que é, eu tinha que me focar numa coisa micro, tinha que trabalhar micro, não é? Ou seja, em vez de pensar em ter 1000 lojas, tinha que pensar em chegar ao final do mês e ter dinheiro para pagar as contas, não é? E então, esses foram anos em que me custou, porque não é natural para mim. Ou seja, o que é que não é natural? Há pessoas que gostam de fazer a mesma atividade e gostam de se concentrar numa coisa e trabalhá-la. Vamos dar o exemplo. Gostam de estar numa loja de suplementos e falar com os clientes e vender, entregar não é? Eu só gosto de pensar. A única coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de mexer em nada, não gosto de gerir nada, só gosto de pensar. Eu nesses anos não podia pensar, apesar de pensar, mas não era, o meu trabalho era muito mais concreto. E esse foi o pior momento. Tiveste que aprender a gostar disso. Não, nunca gostei. Então, o aprender a amar o processo, Não, como é que como tu nasceu? disseste, tu tem coisas boas e coisas más, não é? Ou seja, tu quiseres fazer uma empresa muito grande, tu tens de perceber que não vais ter uma empresa, tu vais ter muitas empresas diferentes. Uma empresa com um funcionário é uma coisa, uma empresa com 5 funcionários é outra, completamente diferente. Uma empresa com 10 é uma empresa nova, uma empresa com 25 já é completamente diferente, uma empresa com 50 é diferente. Ou seja, tens sempre coisas novas. Eu só tive que aguentar e esforçar-me até conseguir ter uma empresa onde já podia ser o pensador. E uma empresa normalmente precisa de um, até ser muito grande. E quando cheguei aí, senti-me realmente confortável, é o que eu gosto de fazer. Mas repara, eu não estou a dizer que não foi eu tenho, quando olho para trás, não é? Para os primeiros 3 anos, eu não gostei. Não quero voltar para trás. Percebes? Foi muito difícil e foi muito, muito, muito. Não nasci para aquilo, percebes? E isto muitas vezes nós temos que perceber a nossa genética. Imagina, tu podes querer ser um jogador de futebol, mas se tu não tiveres a aptidão genética, tu não tens a mínima hipótese, por muito que trabalhes.
Não há nenhuma hipótese. Queres ser o melhor bodybuilding do mundo? Se não tiveres... a tua genética permite-te chegar a ser bom em praticamente todas as atividades do mundo. Mas se quiseres ser elite, precisas de trabalho e genética no mesmo sítio, não é? Pronto, no meu caso, acabei por descobrir uma atividade ou um processo, que é isto que eu fiz durante a minha vida, onde tenho uma capacidade genética para executar. E acabei por maximizar. Por isso é que o meu resultado é tão extremo. As pessoas não podem olhar para o Miguel. As pessoas dizem: Miguel, como é que tu conseguiste fazer isto? E falam comigo, eu digo: é simples, o Miguel que está aqui era o mesmo que estava no primeiro dia. Ou seja, então esse Miguel levou a empresa de 100 euros de faturação até 200 milhões, não é? Ou seja, como é que contratas uma pessoa como eu agora para gerir uma empresa de 100 euros? Não tens possibilidade de contratar. Ou seja, são coisas... Não sei se percebes o que eu quero dizer. São... Foi uma evolução que foi acontecendo ao longo do tempo, mas que a base genética já estava e simplesmente acabaste por direcionar para a área certa da tua vida, onde tu podias dar o teu máximo potencial genético. Sim, eu tive sorte de descobrir muito cedo, além de gostar, porque quando tens uma aptidão genética para a cena, genética, mental, psicológica, há um conjunto de processos grandes, não é? Qualquer atividade, a atividade de empreender é muito complexa. O sítio mais competitivo que existe no mundo não é no futebol, não é no basquetebol, não é... O sítio mais competitivo que existe no mundo são as empresas. Não há sítio mais competitivo que as empresas. O pessoal diz assim: no futebol há muito dinheiro. Uma empresa do mundo fatura mais do que todos os clubes de futebol, basquetebol, futebol americano, tudo junto. Só para perceberem a dimensão do que é o mundo empresarial. Um empresário nos Estados Unidos ganhar 25 ou 30 ou 40 milhões de dólares é uma coisa que acontece em centenas, não é? Ou milhares, não é? Há empresários a ganhar 200 milhões, 500 milhões. Percebes o que eu quero dizer? É o sítio mais competitivo. E então, como qualquer sítio onde é competitivo, tu vais ter uma componente também genética, naturalmente. Ninguém consegue levar uma empresa do zero até muito grande por sorte, enquanto ela se tem que adaptar. Não há, é muitas vezes que tens de ter sorte, não é? Agora, se calhares de comprar um terreno que por acaso tem petróleo lá em baixo, aí as coisas tornam-se mais fáceis. Mas a minha atividade foi muito mais transformativa, ou seja, fazer uma empresa deste tipo, depois tive que alterá-la. Não sei se conheces a Prozis. A Prozis não era uma marca com fábricas, com research and development, não era nada disso. A Prozis começou por ser uma loja que vendia suplementos, não é? Online. Depois começou a produzir produtos, depois começou a fazer fábricas, depois começou a ter a sua marca própria, depois começou... Ou seja, tudo isto são empresas novas, não é? Fez a sua própria logística, fez a sua própria distribuição. Tudo isto foi divertido e foi coisas que estiveram a fazer, ainda hoje continuamos a fazer. Mas tudo isto envolve muito conhecimento, muita investigação, envolve encontrar as pessoas, envolve fazer com que as pessoas estejam no sítio certo, motivadas, interessadas, criar um grupo. Ou seja, é preciso muitas faculdades diferentes, consoante o tipo de empresa que é. Miguel, nós falaste aí em 3 pontos que eu gostava de aprofundar um bocadinho mais. Um é o propósito, o outro é pessoas de grande sucesso, de grandes empresas que fazem muitos milhões. Têm o fator genético, têm o fator sorte, mas não têm só isso, têm outros fatores. E o outro ponto foi, que para mim também é muito importante e que foge um bocadinho deste assunto, é tu tocaste que no momento em que casaste e tiveste o teu filho, percebeste que tinhas que fazer algumas coisas que se calhar não fazias antes, não podias simplesmente estar no mundo criativo, porque tinhas ali uma responsabilidade diferente na tua vida. E se calhar começávamos por aprofundar este ponto, que era, muitas vezes, e isto são temas até que eu às vezes gosto de falar e aprofundar, que é, nós homens temos muitas vezes pontos do nosso percurso que nos fazem direcionar para uma determinada coisa. E ter um filho, casar, ter um filho, faz de nós homens, mais cedo, faz-nos crescer, faz-nos amadurecer e faz-nos ganhar o sentido de responsabilidade e de compromisso. E esse sentido é engraçado, que aquilo que tu partilhas, muitos homens sentem, que é: eu agora tenho um filho, eu tenho que ir até ao fim do mundo para prover o máximo que eu puder ao meu filho, à minha família. E esta sensação tu também a sentiste, e foi se calhar a fase da tua vida em que tu deixaste de fazer aquilo
que só gostavas Hum. para fazeres aquilo que tinha que ser feito. Exatamente, é isso mesmo. Como é que tu vês isto na sociedade hoje em dia? Achas que nós estamos perante uma sociedade onde isto tem acontecido naturalmente ou onde precisamos de estimular isto na nossa sociedade? Eu diria assim, para mim, por exemplo, a minha mentalidade, tenho filhos, tenho 3 filhos, e o que eu digo à minha esposa é assim, eu quando eles tiverem 18 anos, 19 anos, eu quero-os fora desta casa, percebes? Não é que eu não gosto deles, é que se tu repara, eu tenho 41 anos, tu já viste o que é que eu fiz? A quantidade de experiências que eu já tive, já vivi em tanta casa diferente, ou seja, há muita gente que tem 40 anos e ainda não saiu de casa, estás a perceber? Não, se tu estiveres numa situação de conforto, não é? Não é? Estás adormecido, não consegues desenvolver o teu potencial, não é? Então tem que se colocar o pessoal anglo-saxónico faz muito isso. Tipo, imagina, na América, assim, vais para a universidade, o teu quarto passa a escritório. Quando vies é para a garagem. Aqui em Portugal as pessoas têm uma mentalidade diferente, vão arrumando, vão deixando as coisas fluir. E eu acho que é mau, porque retira-se o potencial das pessoas, não é? É mais confortável, não é? Mas não é quando. E eu acho que a vida é para ser vivida nesse sentido, não é? É o que eu acho, é para ser intensa, estás a perceber? Aquelas experiências, tens filho, tens de trabalhar, a responsabilidade é tua. Tu é que tens que estar na tua casa, ninguém pode entrar lá dentro. Estás a perceber? É o teu legado que estás a construir. É, e repara, se entrar em casa, não vou dizer ao meu pai está aqui alguém. Percebes? És tu que tens de resolver o problema. Tu é que tens de controlar se as portas estão fechadas ou não, se a minha família está em segurança, tudo. Não é? Isto é muita responsabilidade e eu acho que isso muda fundamentalmente as pessoas. Mas é preciso empurrar as pessoas para aí, não é? É engraçado que às vezes há até aquelas Como os brincadeiras. passarinhos, estás a ver quando as mães empurram os passarinhos para eles começarem a É a voar? natureza? É É a a natureza. natureza. Porque senão eles não saem dali. Mas ia-te dizer que há aquelas brincadeiras por vezes que o pessoal, eu tenho namorada, agora ainda gasto mais dinheiro e tudo mais, mas é curioso que nós devemos perceber que muitas vezes isto não é gastar, isto é investirmos em algo, é investirmos no nosso futuro, é investirmos na nossa família, até porque um Mas homem. estás a Estou a investir em falar, quê? não, Quando fazes o numa quê? relação e depois em ter filhos e Sim, darmos esse sim, passo sim. que hoje em dia vemos muita gente adormecida nas suas casas até aos 30, aos 40. Exato. E às vezes sair de casa, vamos nos juntar, vamos construir algo nosso. Isto estimula o homem naturalmente, muitas vezes a ser melhor, a arregaçar as mangas, eu tenho que fazer o que tiver que ser feito Sem dúvida. porque o homem naturalmente está na sua natureza, o homem é provedor, o homem quer trazer o melhor para o seu lar. E, e, Também concordo com e isso. isto estimula. E nós estamos numa sociedade onde, por vezes, temos o pessoal no conforto, na casa dos pais, pronto, aquela conversa que já todos conhecemos, que tem estado muito. Tem sido muito frequente. E o pessoal esquece que muitas vezes é quando saem desse conforto e, ok, eu se calhar não vou poupar tanto nesta fase, porque vou ter que gastar na renda de uma casa, vou ter que sair do conforto, mas eu vou começar a construir a partir desse momento algo meu. E às vezes não é só a nível de bens materiais, porque a casa até pode ser arrendada durante uns meses ou uns anos, mas é a atitude É mental que atitude. nos vai fazer vencer na vida. Eu conheço muita gente rica, muito rica, que viveu num escritório. Percebes o que eu quero dizer? E já tinham muito dinheiro. Mas viviam no escritório, dormiam no escritório, literalmente. Estás a ver o mindset, não é? E depois o pessoal diz é sorte. Percebes? Pois é, sorte dá um trabalho para caramba, não é? Mas a questão é isso, mas como é que se consegue ter essa vontade de, eu quero lá saber. Eu quando casei e tive o meu primeiro filho, nunca mais saí à noite da minha vida. Tinhas que idade? Tinha 23 anos. Ou seja, eu lembro perfeitamente quando nasceu o filho e tal, nasceu e tal, a minha mulher estava no hospital, cheguei a casa e já era uma pessoa diferente quando cheguei. É Deu o uma, clique, não é? Não se explica essas coisas às vezes. és uma pessoa completamente diferente. Porque agora tens uma responsabilidade e acho que tem uma ligação biológica, certamente. E da, sei lá, da colaboração da cena humana, não sei. Eu gostei de ter filhos assim cedo. Eu recomendo ter filhos cedo. E falaste de uma coisa também que não deves ter falado isto diretamente, mas que eu associo ao propósito. Ao propósito que muitas vezes nos faz ir atrás e construir um legado, que no fundo foi aquilo que tu fizeste. Eh, Hoje em dia, encontrar um propósito, tu falaste que percebeste cedo aquilo que querias fazer, Aquilo que eu gostava de fazer. aquilo que gostavas, e consideras que isso foi perceberes o teu propósito ou o teu propósito veio mais tarde e vieste a descobrir mais tarde?
Acho que tive diferentes momentos da minha vida, não é? Como já expliquei, eu gostava de fazer uma empresa, queria fazer uma empresa, não sei bem para quê, é só pelo simples facto de ser um jogo, não é? A vida acaba por ser um jogo também. Queria jogar o jogo, não é? Depois tive a responsabilização da família e tive que trabalhar. E eu só tinha após ter recursos suficientes para comer e ter segurança e ter uma casa e essas coisas, não é? Depois de ultrapassar isso, tive, continuei a trabalhar em uma espécie de vamos fazer uma empresa grande, eu quero fazer uma empresa espetacular, eu quero, não é? Produzir valor para mim, para as pessoas que estão comigo, para os meus funcionários, para toda a gente que me rodeia, fazer essa cena. Depois de atingir um sucesso relativo, não é? A empresa já faturava 50 ou 60 milhões, já é uma empresa de muito sucesso, e comecei a ficar um bocado sem saber o que ia fazer. E durante essa fase, essa minha transformação, hum, eu acho que eu estava com dificuldades porque realmente faltava-me um propósito mesmo consistente. E o que eu descobri é que o ser humano existe para servir. É o que eu aprendi. Ou seja, porque tu habituas-te a trabalhar para ti, e depois chegas ao ponto e tens tudo. Imagina, tens tudo. Repara, quando a mim me perguntam, Miguel, o que é que tu queres para mim? Eu só quero uma coisa: é uma boa morte. Mais nada. É a única coisa que eu desejo para mim. Para os outros desejo muitas coisas, mas para mim só quero. Ou seja, eu não desejo nada concreto, estás a perceber? E então isso é muito desmotivante. Chegas a um ponto em que tens tudo, não é? Imagina, tens família, tens filhos, está toda a gente contente, tens dinheiro, não é? Tens uma empresa, tens estatuto, tens respeito, não é? E então o que eu aprendi foi o servir. O servir é infinito, nunca acaba. Se tu disseres, não, eu vou trabalhar e vou me esforçar, mas vai ser para os outros, não é? Eh, e é quase que fosse uma energia ilimitada, não é? E então, a partir daí, nunca mais me senti triste, até hoje. Já passou muito tempo. É muito curioso isso que estás a dizer, porque ainda esta semana eu também tinha aqui uma reflexão com um grande amigo que tem exatamente a tua idade, e ele dizia-me uma coisa muito semelhante, que era: eu não tenho medo de morrer, quando penso nestas coisas, eu tenho medo de envelhecer. Porque nós hoje em dia estamos numa sociedade em que nós às vezes eh, vivemos cada vez mais, mas a qualidade de vida não é a mesma. E uma das coisas que eu acredito que está muito a qualidade de vida, já para não falarmos só de alimentação, aquelas coisas que as pessoas todas já sabem, Uhum. é isto: é nós percebemos o que é que nós estamos aqui a fazer neste mundo. E cada um leva o seu tempo para descobrir isto. Mas isto tem cada vez mais evidências que pessoas com um propósito forte, que sabem bem aquilo e isso é difícil nós darmos as respostas, e isso vem de dentro, não é? Nós há alguma coisa que nos move, aquilo Isso, que isso. eu costumo dizer, no bom sentido, que nos tira o sono à noite. E isso é o nosso propósito, é aquilo que nós estamos aqui a fazer, e quase sempre é isto: é servir. De que forma é que eu posso servir? De que forma é que eu posso trazer a minha marca O bem, no não é? mundo, o bem? Eu, por exemplo, muita gente diz marca, legado. Meu, para mim não me interessa, sou sincero. A minha visão acho que a vida tem um certo nível de insignificância. Ou seja, as pessoas é que é o que interessa, as pessoas estão à tua volta. Portanto, o que uma pessoa vai pensar sobre mim daqui a 20, quando passado 20 anos eu ter morrido, não, quero lá saber, não faz diferença nenhuma. Eu nem quero saber o que as pessoas pensam de mim agora. Imagina quanto mais quando eu morrer daqui a 20 anos. Ou seja, eu não procuro nada disso pessoalmente e não consigo perceber qual é a lógica do legado. Porque em termos universais acaba por ser absolutamente insignificante. Não é? Se tu refletires, imagina, mesmo que eu faça a maior empresa de Portugal, que relevância é que tem? Em dezenas ou centenas de milhares de anos, de alguns que já passaram, outros que ainda vão passar, não é? O que é Napoleão? Que interesse é que tem, na realidade? Daqui a 200 anos, se calhar já ninguém se lembra do nome de Napoleão e de Putin e destas pessoas todas. Percebes o que eu quero dizer? Vai ser o da realidade. Há coisas que podem ficar na mente, mas as pessoas já têm uma ideia que já nem és tu. Acaba por ser uma figura. Não sei se tem lógica o que eu estou a dizer. Assim. Eu percebo o teu ponto de vista, mas eu Como agora. motivação, ou seja, se calhar outras pessoas vão buscar motivação aí. É isso Não que eu é? te ia dizer. Eu ponho-te esta pergunta: é de que ponto de vista é que não tem importância o legado? Porque para ti pode não ter importância, Para mim, mas se calhar exatamente. vai haver muita gente que vai ver a tua história, como outras histórias de sucesso, e vai ver
aquilo como um legado e vai se inspirar naquilo, como aquela história, aquele percurso que foi Sim, criado. tudo Se bem. calhar, tudo do ponto de vista de quem criou, pode não ser isso que te move. Poderá mover outras pessoas, Pode estimular. pode estimular outras pessoas, a construção de um legado. Mas muitas vezes isso não é só do ponto de vista de quem está a construir esse legado, é do ponto de vista de quem está a ser inspirado por esse legado. Sim, nesse sentido, Certo? acho que é uma coisa interessante. Certamente também já olhaste para alguém, por uma personagem que tenha de alguma forma Lógico, inspirado o teu percurso, de um modo muitas ou de outro. personagens já. Já agora, há assim alguém que tenha sido particularmente marcante na tua história, no teu percurso? Jesus é definitivamente 90, sei lá, toda a influência humana, entre aspas, tipo, é capaz de ser praticamente tudo. Ou seja, e depois à luz de Jesus tudo fica um bocado também insignificante, percebes? Ou seja, por isso é que se calhar essa minha visão do ego fica tão diminuída, não é? Ou seja, eu olho de uma forma tão, digamos, como é que é de explicar? É tão impactante que tudo o resto fica pequeno. Estás a perceber? E então, eu quando digo no meu legado, tá, ok, no teu legado, Miguel, estás a perceber? Fico cada vez mais diminuído, na realidade. É isso. Jesus, o que é que mais te marcou na A história dele? história de Jesus. Sim, o que é que mais te marcou na história dele? Qual foi a maior lição que tiraste dessa história? E eu nem sei por onde eu havia de começar. É difícil. É mesmo porque é muita informação. E nunca sei, nunca me fizeram essa pergunta. Eu digo-te isto porque eu. Qual é o que é que mais tirei? Sim, eu acho que nós, quando olhamos para o legado de alguém, há sempre algo que nos marcou mais, um feito, algo que aconteceu naquele percurso que nos inspirou. E eu digo-te isto porque, deixa-me contextualizar. Hum, A Bíblia, hoje em dia, eh, eu acho que às vezes está subvalorizada, porque a Bíblia tem história e respostas para muitas coisas que acontecem atualmente. uhum, Não está lá escrito de forma literal, na maioria das vezes, mas tem lá muitas respostas, porque há ali muita sabedoria acumulada, há ali muita sabedoria dos homens acumulada isso. ao longo dos anos. Uhum, E por vezes temos de ser capazes de interpretar aquilo e trazer para os tempos modernos. E há uhum, ali resposta para muitas coisas. uhum. Pronto. E é neste sentido que, na história de Jesus em concreto, o que é que, se houve algum marco que trouxeste para a tua vida? Eu trouxe muitos marcos, não é? Ou seja, toda a minha vida está organizada à volta dos ensinamentos de Jesus, não é? Toda a minha vida. Tudo o que eu faço, não é? Eu não consigo executar as coisas como deveria, digamos assim, não é? Porque é complicado, é difícil, mas toda a minha estrutura filosófica, todo o meu pensamento, tudo o que eu faço, tudo o que eu tento sempre ser à luz desse ensinamento. Porque a história de Jesus não é só quando se fala de Jesus, toda a Bíblia fala de Jesus, ou seja, existe é uma espécie hum, de um livro inteiro a contar uma história e que vai culminar numa determinada situação, não é? Hum, eu ainda tenho dificuldades em responder à pergunta qual é não é? A coisa mais impactante para mim é o que me vem à cabeça é o facto de tudo ter sido. É difícil de acreditar, é difícil de compreender o fenómeno, como é que, por exemplo, a história é Deus faz homem para ser que sacrificar pelo homem. Isso não faz. Não tem. Percebes? Se tu olhares para Deus uma estrutura absolutamente. Imagina a tua diferença que existe entre ti e uma formiga, ok? A diferença que existe entre Deus e o homem é muito maior. Então imagina, não achas difícil de acreditar que Deus tenha se transformado em homem para. Não me parece, percebes? Eu sei. E isso, ao mesmo tempo, não poderá ser uma lição de humildade para os homens, que às vezes pensam que É já isso sabem mesmo. tudo, em tudo, É. não é? Por isso, repara, se o mais poderoso se fez isso, não é? O que é que nós deveríamos fazer também? Por isso é que repara, o pessoal diz assim: Ó Miguel, tu não te preocupas que o pessoal pensa de ti. Não faz diferença nenhuma porque eu penso tão mal de mim. Estás a perceber? Ou seja, ninguém consegue pensar pior de mim do que eu. Mas tu dizes isso com humor ou tu pensas mesmo essas coisas de ti? Meu, se tu olhares à luz do que é que foi feito na mensagem e na história de Jesus,
tu não tens. Meu, é muito difícil tu comparares e. Percebes o que eu quero dizer? E também nessa história não estará inerente a mensagem de que muitas vezes eh, transformar o sacrifício em amor, ou seja, essa transformação que foi feita pelo homem, o pôr-se em pé de osso, digamos assim, o sacrificar-se pelo homem, isso não poderá ser também uma mensagem inerente a muitas vezes o sacrifício. É possível transformar o sacrifício em amor? Eu acho que o sacrifício é amor. Como eu disse, servir. Servir é amor. Eu acho que não disse isso aqui, mas o meu conceito de amor é servir. Repara, porque é que. Não sei se tens filhos. Não. Pronto. Ontem falava nisto, que é, tu tens um filho e as mulheres amam os filhos automaticamente, não é? Parece que aquilo é uma cena biológica. Nos homens não tanto. É uma coisa que quanto mais tu serves e dás, mais amor tens. Nunca reparaste estranho como é que as mães e os pais gostam tanto dos filhos? Não é uma cena estranha? Nunca não é? Tens pais, não sei. Normalmente os pais gostam mesmo dos filhos. Mas tu já deste alguma coisa aos teus pais para eles gostarem tanto de ti? É algo É inerente, estranho, não não é? é? Natural. É. Natural. Porquê? Porque eu acho que o amor é dar, não é receber. Então, tu quanto mais dás, mais amor tens. E mais ficas ligado às pessoas, é o que eu acho. Nesse sentido, então, essa manifestação de Jesus ter sido dado, não é? Tu sentes-te como filho, não é? E, é um bocado essa sensação de gratidão, acho eu. É um bocado difícil de explicar. Sim, mas no fundo, através de muitas vezes teres que sacrificar para dar, transformares isso no amor. Sim, Isso é nós o não, que acontece repara, muitas e tu vezes nos teus filhos pais para estás sempre a filhos. sacrificar. Imagina, os filhos não te dão nada. Ou seja, os meus filhos nunca me deram nada, sou sincero. Ou seja, tu podes dizer, dou um carinho, dou um abraço e o caraças, não é? Mas tu é que trabalhas, tu é que lhes dás as coisas, tens que dar educação, aquilo é muitas horas, muito tempo, não é? E muita energia, a quantidade de energia que se gasta é muito, muito grande. E a questão é, todo esse esforço, toda essa dedicação, hum, eh, em troca de quê? O que é que tu recebes? Não é? É por isso que O que é que recebe o pai? Neste começámos, caso, o que é que os teus pais recebem de ti? Percebes? O que é que eles recebem? e começámos por falar disso. Quando chegamos a esse ponto da nossa vida em que temos filhos, Por isso nós, é, há uma ascensão, por porque isso é nós que, temos que perceber que repara, vamos ter que dar. por isso é que Jesus é filho de Deus. Não é por Jesus ser filho de Deus, porque Jesus não é filho de Deus, Jesus é Deus. A palavra filho é a melhor explicação, porque é filho unigênito, é da mesmo ser, não é? Unigênito, da mesma matéria. Filho é a palavra humana para explicar qual é a coisa mais valiosa que Deus tem. E qualquer pai diria, qual é a coisa mais valiosa que um pai tem? É um filho. Porquê? Não sei, não consigo explicar. Mas é. Sério. Sim, e de facto isso É quase uma coisa são daquelas coisas que mística, são não é? daquelas coisas que só quando acontecem é que se começa a ter essa sensação, não é? Nós temos perante os nossos pais, percebemos isso, não é? E Definitivamente. sabes que isto leva-nos aqui para outro assunto, que é muitas vezes os filhos acabam por seguir rumos para agradar os pais, quando na realidade não precisam de o fazer. O que é que eu quero dizer com isto? E uma das coisas que eu me apercebo, às vezes, a falar com. E eu também já passei de alguma forma isso na minha vida. Nós vamos tirar aquele curso, porque aquele curso é que é, porque os nossos pais nos visualizam daquela forma ou incentivam. Uhum. E todos nós temos uma fase da nossa vida, se calhar ali dos 16 aos 18 anos, em que temos que decidir por onde ir, os nossos Uhum. cursos. Quem diz curso diz às vezes outras situações na vida. Uhum. E vamos para aquele caminho porque achamos que é o correto e porque sentimos essa pressão. Mas muitas vezes nós vamos simplesmente seguir um caminho que mais dia menos dia vamos perceber que não é o nosso para agradar alguém, que na realidade, se nós formos simplesmente bons a fazer aquilo que nós queremos fazer, partindo do princípio de falar de coisas do bem, não é? Boas, Pronto. coisas boas. Eles vão sempre, mais dia menos dia, orgulhar-se. Isso é. Mais dia menos dia. Mas muitas vezes nós conseguimos ver isto numa certa fase da nossa vida e não conseguimos ver isto quando temos ali os nossos 18 anos. Nem toda a gente consegue Claro. ver isso. Mas é curioso como existe por vezes tanta pressão para se seguir aquilo que é o politicamente correto ou o que é visto como sendo o correto dos nossos pais, É. quando na realidade nós só temos
que ser o nosso melhor. E os pais vão sempre ter orgulho. Eu já passei por situações dessas, eu também tive as minhas aprendizagens e eu tive em direito, depois passei para o desporto, por isso só aqui também passei os meus desafios. E isto é algo que eu acredito que está muito inerente nesta parte da ligação pai-filho, que é precisamente, simplesmente garantir que ele está bem e que ele está a seguir o rumo dele bem. Sim, ou seja, eu concordo contigo. Os pais às vezes podem formar uma visão do que eles querem o melhor para os filhos, certo? E então eles formam, baseado na sua experiência, na sua capacidade, na visão do mundo que têm naquele momento, vislumbram uma espécie de futuro para o filho e tentam encaminhar. E eles têm, na realidade, muita mais informação e até muita mais possibilidade de sucesso do que quando nós temos 18 anos e tomar uma decisão correta, não é? Mas a vida é o que é. E eu, por acaso, o que eu tento fazer com os meus filhos é tento não imaginar nada concreto e tento-lhes dar o máximo de experiências possíveis para eles poderem encontrar o que é que eles gostam e o que é que não gostam, não é? Um bocado por causa daquilo que falámos, para eles descobrirem uma coisa que os motiva, que seja descer o rio deles, não é? Que eles se sintam naturais, porque eu não sou bom a fazer tudo. Eu sou muito bom a saber o que eu não sei fazer, como deve ser. O que eu vejo que não é natural. Tens que desenvolver essa capacidade. Toda a gente tem que desenvolver. Repara, normalmente as pessoas têm a mania que são boas em tudo. Não sei se já sentiste essa cena, não é? Eu sou bom naquilo, sou bom naquilo, sou bom naquilo. E porque queremos dizer aos outros e tal, e o nosso ego. Mas eu acho que é muito mais importante nós encontrarmos aquilo e dizer, não, aquela, não é? Os meus filhos chegam e dizem, opa, olha aqui, eu ganhei isto, não sei o que mais, eu ganhaste, e os outros, como é que é? Aquele está, não sei o que é, mas eu sou o melhor do mundo, eu não és o melhor do mundo, repara, ele é muito melhor do que tu, filho, tu podes ser o melhor do mundo, mas vais ter que treinar, se calhar, mais horas por dia, vais ter que te esforçar de uma forma diferente, sendo assim, se calhar não vale a pena ser o melhor do mundo nesta coisa, estás a perceber? Ou seja, temos que lhes dar também um bocadinho da verdade, não é só a questão da motivação, depois depende da criança que tu tens. Mas essa visão que tu disseste de os pais terem uma visão e depois tu teres que se calhar separar dessa visão e lutar durante alguns anos por, não é? Não vamos esquecer que a vida é tua, não é dos teus pais, não é? Tu E, sentiste isso te- de e tenho, alguma e tenho forma? a certeza que os teus pais, como tu dizes, no fim vão ficar orgulhosos se tu te sentires bem e tiveres tido o teu sucesso à tua maneira. No meu caso, eu acho que os meus pais sempre sofreram um bocado comigo, no sentido que eu acho que toda a gente sofre um bocado comigo. Porque eu sou muito rápido e muito diferente e faço as coisas de forma diferente de toda a gente. E é muito incompreensível. As pessoas, não é? Uma Custa coisa, a compreender. uma coisa que tu és diferente, e eu até gostava aqui de te também desafiar a partilhares um bocadinho do porquê dessa Uhum, diferença. uhum, É isto que construíste aqui, do teu uhum, próprio podcast. uhum. Que eu tenho. Isto começou por um convite que eu te fiz e tu disseste: Olha, queres ir tu cá fazer-me umas perguntas? Exato. E foi a primeira vez que alguém me trocou aqui as voltas Ah, nisto. bem. Mas isto para te perguntar: tu fazes isso mesmo por uma questão de tempo, por não ter tempo para estar-se a deslocar neste momento, ou para uma questão de queres ter controlado, queres ter o teu ambiente controlado, a tua produção controlada e ter um certo domínio sobre isso? Primeira coisa é, eu faço isso aqui, por exemplo, não é por razões de censura nem nada. Eu acho que eu nunca editei um vídeo, nunca houve alguma coisa que eu tenha feito que eu tinha dito corta aquele pedaço. É verdade, não é? Ou seja, um vídeo daqueles 2 horas e meia, 3 horas, eu nem disse, ou seja, não, eu sou isto que sou. Eu não me interessa se tu gostas, se não gostas. Não tenho nada a esconder, não há segredos. Ou seja, o que eu disser é assim, se tu não gostares, não gostas, se gostares, gostas, não faz diferença nenhuma. Ai, meu Miguel, não devias ter dito aquilo. Mas eu sou humano e disse, qual é o problema? Não é? Que se as pessoas não estão dispostas a aceitar os meus erros e essas pessoas se querem afastar de mim ou falam mal de mim, então que se afastem, não faz diferença. Porque as pessoas que me conhecem, que estão comigo, não é? Tenho a sorte de ter amigos, família e tudo, gostam de mim. E a realidade é tudo o que eu preciso. E elas gostam mesmo de mim por muito maluco que eu seja. Agora, a razão por que é que eu estou aqui, hum, eu gosto de fazer tudo pela experimentação e gosto de colher o máximo de informação possível. E nós a fazer isto, toda a gente está a aprender. Eles estão a aprender, eu estou a aprender, tu também estás a aprender. Com Estamos todos a certeza. aprender.
E eu gosto muito de adquirir knowledge de tudo, percebes? Gosto muito mesmo. E porque depois surgem oportunidades. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas eu estou a fazer isto um bocado. Eu sempre achei que devia-se falar, devia-se ensinar as pessoas outros pontos de vista e tentei ajudar algumas pessoas a fazerem isso, mas nunca aconteceu. E depois, quando aconteceu aquela cena do aborto, que tu certamente lembras, porque teve em todo lado, acabaram por. Porque eu não era uma pessoa conhecida e nunca quis ser. Tu tinhas a tua marca e tu estava Estou na minha vida, eu na não tua. quero ser. E nem tenho interesse. Eu, quando comecei a notar que as pessoas na rua me conheciam antes do aborto, e eu ia a um restaurante e as pessoas vinham falar comigo porque sabiam quem eu era, e eu nunca tinha aparecido na televisão, nunca tinha aceito notícias nos jornais, nunca tinha. Recusava tudo. Eu disse: temos que mudar de país, porque eu não é isto que eu quero para mim. Não é? Eu gosto de estar sossegado, eu gosto da minha cena. Quando aconteceu esta cena do aborto, eu fui um bocado empurrado para aqui. Eh, eu disse assim: ok, já que estou empurrado, então vamos dizer as coisas como é que elas têm que ser ditas, ou seja, na minha opinião, dizer a verdade, sem filtros. E o podcast aqui poupa-se tempo de eu estar aqui, não é? As coisas têm um nível de qualidade, porque eu gosto de qualidade, gosto mesmo de qualidade. E acho que as gravações que nós fazemos aqui, tanto ação, imagem, tudo é crisp, não é? E basicamente é isso. Não é, é o que eu disse, é isso. E é tudo bom E em termos de. eu achei isso curioso porque eu já tinha até partilhado com o Ricardo, que faz aqui a parte das parcerias com ginásios e colaborações com. Olha, um dia deste tenho que convidar o Miguel para ver o meu podcast. Ele esquece isso, ele não vai a lado nenhum, ele não sai daqui a lado nenhum, não, esquece isso. Tem razão, nunca É fui. verdade, é de acordo com aquilo que tu disseste, só que eu sou teimoso. E se eu vou-lhe mandar uma mensagem na mesma, Exato. e mandei-te a Eu mensagem. tenho pessoas que me convidam há 7 anos. Todos os anos dizem. Eu digo, depois vemos. E no ano seguinte convidam. No ano seguinte convidam. No ano seguinte convidam. E dizem, o ano passado convidei, não sei o que mais. Acontece isso. Que foi o que tu fizeste. Exatamente, eu Não é? tinha-te convidado, já, pá, e o ano passado, não disseste Exato. nada. E eu, E convidaste outra vez voltei a agora. tentar. E tu disseste, olha, queres ir cá fazer umas perguntas? E eu, por que não, não é? Eu acho que E sim. Porque eu gosto de que me façam perguntas no sentido que tu tens uma visão do mundo particular, tua, não é? E quando tu fazes perguntas ou quando tu fazes até afirmações, eu aprendo muito sobre como é que é a tua visão do mundo. O que é que. Não é a minha visão que está absolutamente certa. O certo está aí, não é? E todas as pessoas têm, como tu disseste da Bíblia, muita informação acumulada, não é? É isso mesmo. Miguel, e já nós já falámos aqui de alguns assuntos, nomeadamente da Bíblia, que tem lá muitas lições que poderiam ou deveriam ser retiradas para hoje em dia. Falámos do assumir as relações, de assumir no sentido de construir, de sair da casa dos pais, de dar esse corte no cordão umbilical e seguirmos o rumo. Mas o que eu te pergunto é, nós na sociedade que temos hoje em dia, o que é que tu achas que devia ser feito de forma diferente para incentivar isto? Para incentivar... eu deixa-me contextualizar, eu acho que nós estamos numa sociedade onde os homens precisam de ser homens, precisam de ter... Porque eu acho que isto é uma atitude que começa a faltar aos homens hoje em dia. O que é, E eu, o que é? São os conas? pois, sabes, eu... É a palavra que eu eu gosto aqui no Norte, é a palavra que eu gosto mas mais. olha que eu nunca tinha ouvido essa palavra a não ser na minha escola. Eu estudei no colégio militar. E lá, quando alguém tinha falta de atitude, era o Coninhas. Exato, querido. Eu nunca mais ouvi essa expressão tu na és minha de onde? vida. Sou do Montijo. Mas Montijo. fiz no colégio militar todo o meu percurso académico, dos 10 aos 18 anos, que é o Exato. tempo que é possível, que era possível na altura. Agora já está para crianças e... Sim, crianças, para malta mais nova. E lá nós aprendemos muito essa parte do ir, do nos desenrascarmos, foi muito cedo, entrei no regime internato, saí ao fim de semana. Exato. E com 10 anos já andava nesse registro, saí ao fim de semana para ir para casa, para estar com os meus pais, que também são empreendedores, sempre tiveram muito trabalho, negócio e tudo mais, e aquele tempo era tempo de qualidade, que nós estávamos juntos, Exato. e durante a semana voltávamos para o colégio. E eu, quando saí, dei-me com uma sociedade, eu senti um choque. Eu senti mesmo um choque depois daqueles 8 anos, digamos assim, fechados, que eu tirei muitas coisas boas, mas também sei que
não é tudo bom, é preciso balançar, lógico. porque nos deixa às vezes um bocadinho descontextualizados da sociedade. Hoje em dia está diferente, hoje em dia já está externado, já nos dá aqui. Exato. No meu tempo ainda não era Mas assim. que choque é que sentiste? Foi precisamente isso. Eu senti que vim de uma educação onde tu foste forçado, se calhar é uma palavra um bocado forte, mas é a melhor que eu estou a encontrar neste momento, a crescer, Exato. a tomar atitude, a ter que agarrar as rédeas das situações. Uhum. Um contexto onde era só homens, e nós contamos num contexto de homens, 24 sobre 24, nós não temos nenhuma outra alternativa senão tornar-nos Mais duros. mais duros. E quando me dei com a sociedade, senti que estava perante uma sociedade mole, onde não havia compromissos com horários, não havia muitas vezes o respeito por hierarquias, pelo mais velho, e nós sempre fomos muito educados isso, ao respeito, à admiração, sempre foi uma coisa, é algo que é muito masculino e promove muito esse crescimento e o respeito pelas hierarquias. E eu deparei-me com essa sociedade onde está tudo bem, deixa andar, e eu vinha de uma educação onde se eu chegasse um minuto atrasado à formatura estava a encher, e com jeitinho enchíamos todos porque tínhamos que fazer aquilo em conjunto, devíamos todos ser responsáveis por nos ajudar uns aos outros, por ajudar a fazer a cama se fosse preciso fazer a cama para chegarmos a tempo à formatura, seja o que for. Ou seja, é um contexto, se calhar para muita gente ainda um bocado antiquado, mas que me trouxe coisas muito boas na vida e que eu guardo hoje em dia, e que para o meu negócio, para a minha vida, têm sido muito enriquecedoras. Mas também tive que aprender a equilibrar isso. Lógico. Porque aí está, foram 8 anos da minha vida com, no fundo, muita energia masculina, e isso pode de alguma forma despolarizar-nos, não é? Exato. Porque temos de ter o equilíbrio. Não há bela sem senão, não é? Mas vim para uma sociedade onde eu comecei a ver que, sobretudo, homens com falta de atitude. E é sobretudo isso que eu até procuro muito também fazer nas redes sociais, às vezes trazer aqui algumas coisas que eu acho que podem ajudar homens a ter mais atitude. E homens com mais atitude vão fazer também com que as mulheres possam ser mais femininas, mais mulheres, com que possam relaxar, com que possam fluir mais no processo. Nós temos hoje em dia muitas relações. Estás a dizer coisas, o pessoal não tripa contigo. Olha, trepa um bocado. Ok. Aliás, eu acho. Eu estou aqui a ouvir falar, é um bocado assim, tipo. Devem dizer muita coisa, devem te chamar Miguel, de. Não terás uma certa masculinidade tóxica. Chama muita coisa, mas. Olha, Acredito que deve te chamar muita coisa. Chama muita Isto coisa. para dizer que eu concordo absolutamente contigo. Mas eu tenho um bocado o mindset como tu, e até é engraçado que eu quando comentei com a minha namorada, ela fala muito destes assuntos para mulheres. E eu disse: olha, vou ao podcast do Milhão. E ele, vamos juntar a dois, isto vai ser muito giro. Precisamente porque eu não tenho problemas em falar destas coisas e já percebi que tu também não tens. E eu digo-te isto, não digo isto no sentido de, olha, estão aqui a puxar assuntos para ser polémicos, estou a dizer assuntos que eu sinto que devem mesmo ser falados. Porque isto deve abrir o horizonte às pessoas. As pessoas devem pensar nisto. E depois concordem ou não, mas pensar sobre estes assuntos. E eu acho que nós estamos numa sociedade onde muitas vezes o homem não está a cumprir o seu papel de homem, e é natural que depois começamos a ter às vezes relações despolarizadas, onde a mulher naturalmente tem que assumir as rédeas da relação, e isto cria desequilíbrios, cria despolarização entre casais, cria falta de conexão entre os casais, e daí também muitas vezes, cada vez mais divórcio e tudo mais. Quando nós às vezes olhamos para relações dos nossos avós e tudo mais, e não estou a dizer que era tudo perfeito, ok? Às vezes estavam em relações que até não eram as mais saudáveis, mas que mantinham por causa daquilo que a sociedade ia pensar se houvesse uma separação. Mas também, em muitas situações, se via relações em que nós víamos o homem completamente provedor, de saía cedo e voltava ao final do dia, trabalhava, procurava promover o máximo à família e o máximo de condições para que aquela casa pudesse ter tudo o que precisava. E eram os filhos tempos tudo muito mais complicados. E eram tempos duros. Não era como Eram tempos agora. duros. Isto agora é para meninos, não é? Agora nós, com um clique, temos comida à porta de casa, enfim. E temos outro tipo de capacidade económica, é incomparável, não Tal é? e qual. E como é que tu vês isto hoje em dia? E na realidade, o que é que tu achas que podia ser feito para ajudar? Porque eu acho que isto mais de isto vai ter que dar a viragem. Tipo, a sociedade é sempre é sempre reativa, não é? E neste momento tu estás a assistir à reação já. Que em Portugal se calhar ainda não chegou, e tu estás a falar neste tema, mas por exemplo, onde tudo acontece, antes de qualquer coisa, bem tudo lá, que é nos Estados Unidos, o conflito já tem uma dimensão mesmo, está tudo polarizado, absolutamente. Estamos nos equivalentes aos anos 60, 70, é uma revolução. E não é? E a revolução, depois vamos ver o que é que acontece, mas definitivamente está. Ou seja,
a minha visão sociológica do que está a acontecer, isto tem muita complexidade. Eu primeiro começava por dizer que eh, a sociedade ocidental começou a perder todas as suas bases religiosas, não é? E a base religiosa tem uma vantagem muito grande, que é estabiliza, mantém as coisas equilibradas. E mais que tudo, funcionou durante milhares de anos, não é? Ou seja, tenho provas dadas, vamos dizer assim. Por isso é que quase toda a gente acredita em Deus e até há pouco tempo é tudo muito forte em termos de religião. Porquê? Porque foram essas estruturas de sociedade que conseguiram subsistir. Porque aqueles que não tinham Deus desapareceram. Porquê? Porque quem tinha Deus era mais forte. E conquistaram e depois acabaram, não é? Por fazer assim. O que se passa? Passa-se que as coisas mudaram e é absolutamente normal. E, na minha visão, quando deixas de ter o substrato vamos imaginar, um livro que escreve as regras, vamos dizer, os muçulmanos têm o Corão, nós temos a Bíblia, aqui no mundo ocidental, não é? E quando perdes as bases, então tudo fica relativizado, não é? Ou seja, tudo pode, digamos, ser reescrito, não é? E o que nós estamos a fazer é reescrever. Não sei se aqui em Portugal é uma coisa comum, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a cena da transexualidade é todos os dias, 24 horas por dia a discutir. Todos os dias. É uma coisa incrível, até cansa. Percebes o que eu quero dizer? Hum, eh, e a questão é, e parece que estamos a debater coisas, a minha impressão é esta. Hum, Normalmente na sociedade, de forma, vamos simplificar, fazer aqui uma falácia de bifurcação para simplificar a coisa. Existe uma sociedade mais progressista, existe uma parte da sociedade que é mais conservadora, não é? Em quase todo lado é assim. O que é que acontece? Acontece que nos últimos anos, eh, a parte progressista, se calhar muito influenciado por ideologias marxistas que acabaram por invadir universidades e todas as estruturas de ensino, por isso é que a tua formação conservadora, tiveste formação conservadora, como percebes, eh, acabou, e a maximização e a industrialização da educação fez com que se, digamos, dogmatizasse os jovens numa determinada direção. Então, ao longo dos anos, as coisas foram desmontando-se e desmontando-se e desmontando-se. Mas continua a existir uma parte da sociedade conservadora muito estável e muito forte, e mais do que tudo, é um bocado à prova de bala, porque essa sociedade conservadora continua a ser muito religiosa. E o religião, queiras ou não, é um processo, entre aspas, é uma palavra pejorativa, mas não sei se encontra melhor, mas é um processo de fanatismo. Ou seja, se calhar a palavra não é certa, mas as pessoas que acreditam, acreditam. Até à morte. Elas não estão a brincar. Tu pões uma pessoa religiosa que acredita em Deus a defender a sua ideia e pões a defender uma ideia qualquer do woke culture e quando começasse a pegar nas armas eu garanto que quem está a defender o woke culture vai dizer não, eu não percebes o que eu quero dizer? Porque o outro vai até ao fim. É muito radical porque mexe com coisas interiores e a linha não muda. Quando não tens uma estrutura organizada que tem centenas ou milhares de anos, hum, as coisas, não sei se tens visto a progressão, nós primeiro debatemos com os temas dos direitos homossexuais, depois dos direitos não sei quê, das mulheres homossexuais. Não estou a dizer que tem algum mal com isso, estou a dizer a progressão. Transsexuais, agora as pessoas têm diferentes A gente pensa géneros. onde é que vai parar, não é? Não há linha, porque não está escrito. E então começa a haver muita reação porque o pessoal conservador começa a achar isto já é demais. E a minha opinião é assim. Eu, por exemplo, até tenho receios que essa reação de conservador, por exemplo, a parte conservadora da Europa normalmente é autoritária. É diferente da América. A parte conservadora da América é liberal em termos económicos, em termos de liberdades. Aqui, não é? O fascismo, de certa forma, era conservador. Percebes o que eu quero dizer? Não era progressista. E que tem a ver com a mentalidade das pessoas. Europa, Estado grande, não sei o que mais. É a minha visão histórica. E eu até tenho medo que a Europa se vá de um lado progressista e vir até demasiado para um lado
conservador. Por exemplo, aconteceu, não estou a dizer que vai acontecer na Europa, mas no Irão foi isso que aconteceu. O Irão era o país, acho que mais progressista do Middle East, e foi tão rápido, foi tão progressista que depois a reação tornou o país mais conservador do Middle East. Porque, não é? Acaba por ser assim. Onde é que A achas que pode reação ser o pode ser ponto, demais. o ponto de viragem aqui? O que é que achas que pode ser? Eu acho que as pessoas, ou seja, se uma parte começar a empurrar demais, a outra parte começa a reagir muito. E depois isto fica um bocado um boiling pot e pode acontecer qualquer coisa, não é? Porque, por exemplo, tu vês estes fenómenos aqui. Portugal é um sítio de pessoas calmas. Até dizem que Portugal é um sítio de brandos costumes, não é? É Isso sítio assim, não é? pacífico, ninguém se mete connosco, não nos Ex- metemos com ninguém, está sempre Exatamente. tudo bem. E então, mas por exemplo, quando começas a mexer na família das pessoas, nas crianças, e percebes como já começa a acontecer em Portugal, a reação começa-se a tornar muito mais visceral, percebes? E, nos Estados Unidos fica mesmo sério. E aqui também pode ficar na Europa. Por exemplo, tens, por exemplo, na Itália, hum, aquela senhora que foi eleita, não sei o nome dela, mas eu tenho medo daquela mulher. Ela, quando começa a falar, eu meto-me debaixo da cama. É uma coisa inacreditável. Aquilo é fogo, não é? Ou seja, e é essa reação, estás a perceber? E eu temo que pode ser essa reação depois violenta demais, não é? Porque aquela senhora não está a falar sozinha, ela está a falar em nome de milhões de, de italianos, e muitas coisas que ela diz que estão certas, que eu concordo, outras coisas que ela diz eu não concordo, não é? Como qualquer coisa. Mas quando depois começas a demonizar, como por exemplo aqui o pessoal demoniza, ou agora se calhar não tanto, mas eu lembro-me quando há uns anos atrás demonizava o Chega, tu começas a demonizar, meu, tu deves deixar toda a gente falar, porque se tu começas a apagar, eu acho que não é? E vê-se a explosão que Chega teve. E E tu, não tenho nada contra o Chega, nem contra nenhum partido. Quer mas dizer, há partidos que já não deviam existir, mas ok. E tu achas que isso, tu achas que isso, por exemplo, esse fenómeno que aconteceu com o Chega foi precisamente isto? Foi Absolutamente, a reação. a reação a começar a dizer: "Ei, calma aí, estão a começar a mexer em coisas muito essenciais, muito intrínsecas", Exato. e quase um grito, porque foi ali quase uma expressão de grito. Foi. E tem um líder que eu acho que é uma pessoa super inteligente. Sinceramente, eu acho que o homem é mesmo inteligente. Ele, eu diria que ele, mais do que inteligente, ele é audaz. Inteligente e esperto, as duas coisas ao mesmo É tempo. audaz, porque É. hoje em dia, perante uma sociedade onde nós temos liberdade de expressão, mas não temos, porque quando damos a nossa opinião e se dói a algumas pessoas, Sim, sim. parece que é o fim do mundo. É. Ele tem a coragem de dizer o que pensa, independentemente do que os outros vão pensar, independentemente da minha opinião ou da tua. Ele tem Sim, coragem de dizer sim. o que pensa Mas e eu acho que é uma pessoa inteligente. Eu vejo a pessoa a falar e a forma como ele fez as coisas. Eu não sou apartidário, não voto em Portugal, não tenho interesse nenhum na política. Já me convidaram muitas vezes, não quero nada. A minha visão é muito mais liberal de economia do que, percebes? Estou muito mais influenciado pelos Estados Unidos. Hum, mas tem que se perceber que o fenómeno não foi uma coincidência, não foi sorte. Percebes o que eu quero eu dizer? acho que ele se afastou do politicamente correto. Exatamente, E, mas de forma de inteligente. forma inteligente, ele É, afastou-se do explorou politicamente tudo o que correto. devia explorar e teve muito sucesso. E acho que é bom no panorama político português terem vozes diferentes e libertar um bocado a tensão, estás a perceber? Toda a gente, seja PS, PSD, Iniciativa Liberal, toda a gente libertar a atenção, porque é preciso. Para isso é que servem os políticos, para libertar a atenção da sociedade, não é? E arranjar um middle ground. E a sociedade conseguir. Nos Estados Unidos está mesmo polarizado. E tu achas que, e não é o que nos está a acontecer neste momento, mas tu achas que por vezes os extremos podem ser bons para reequilibrar a balança? Eu acho que sim. Eu acho que até em Portugal nós só tínhamos extremos para um lado, não é? E mesmo, não é? O pessoal diz que nós temos partidos de extrema-direita, dizem as pessoas. Os partidos de extrema-direita não eram isto do que conheço historicamente. Ou seja, eu acho que é a minha visão. Tipo, eu quando olho para os Estados Unidos vejo muito mais esquerda e direita do que aqui, não é? Eh, Lá realmente existem opiniões divergentes. Aqui, antes de aparecer estes partidos novos, toda a gente pensa mais ou menos igual, não há grande diferença, não é? Ou seja, e é assim que as coisas são. Isto é a minha visão de fora, não é? Eu não sou especialista em política portuguesa, nem não é a minha cena.
E Portugal é um país muito pequeno, que recebe muitas influências de fora e basicamente as coisas não acontecem em Portugal porque acontecem. Eu falava com pessoas, já falei com pessoas que sabem muito mais do que eu e diziam que o fenómeno desta divisão dos votos por muitos partidos já tinha acontecido em todo lado, menos em Portugal. Portugal foi o último país a ficar fragmentado. Aconteceu agora, nas últimas eleições, e eu acho que agora ainda vai ser mais, pelo que parece que isto é um fenómeno que tende a estender-se, não é? E eu acho que é bom. Quanto mais pessoas diferentes, quanto mais opiniões diferentes, acho que é melhor para a atenção, é melhor para chegarmos a um caminho melhor, ou seja, em termos das pessoas chegarem a um acordo. Acho que o conflito é bom, ou seja, não há um conflito armado nem nada disso, mas eu dizer eu acho De isto e tu opiniões, dizeres no eu acho fundo. aquilo. Agora, quando tu dizes eu acho isto, tu dizes eu acho aquilo, eu digo não podes achar isso. Bom, isso aí não faz sentido nenhum. E foi um bocado o que tentaram fazer, e o que tentam fazer em Portugal, e o que tentaram-me fazer a mim. Por exemplo, eu senti essa cena. Sim, que Tentaram tu dizer que a minha depois. opinião não é válida. E tu usaste Ou que eu depois era ali qualquer uma. coisa má por causa de ter essa opinião. Usaste ali uma argumentação do género os zombies da sociedade, né? Que vão Zombies, zombies. atrás. Zombies que não pensam, coitados. Exatamente, atrás daquilo que dizem. Mas Não, eles em. querem comer o teu cérebro. Tu não podes ter cérebro. Estás a perceber o conceito? É giro, é muito interessante o conceito de zombie. Repara, eu digo uma coisa porque tenho cérebro. E eles dizem, tu não podes dizer isso. Ou seja, basicamente o que eu quero fazer é comer o meu cérebro. Estás a ver? Para eu dizer exatamente o que eles querem que eu diga. Eu fico o zombie também. E é mais um. E depois vamos comer o cérebro do próximo. Até que só sobrem zombies. E nós temos que... Mas é curioso que ao longo da história houve várias pessoas com cérebro que só muitos anos mais tarde é que vieram a perceber que afinal aquelas pessoas tinham cérebro. Na altura foram crucificadas, foram Sim, tudo e mais sim. alguma coisa. É. Por isso há coisas que eu acho que nós dizer de forma disruptiva. Mas o que eu disse, eu nem acho que seja se- disruptivo. sim, Quer dizer, a mas forma como eu falo é sempre disruptiva, mas não, defender a vida, acho que metade da população concorda comigo. Tipo, percebes o que eu quero dizer? mas já viste que se calhar foram mais os que criticaram do que aqueles que mostraram acordo, não é? Não, diria que a minha experiência foi o fenómeno, houve nas redes havia pessoas a criticar e havia pessoas a dizer bem. Na minha comunicação pessoal, ou seja, as mensagens privadas, era, sei lá, 95 ou 98% de pessoas a dizer bem e 2% a dizer Estamos a mal. chegar ao ponto que eu queria, que é nós muitas vezes quando temos uma ideia disruptiva ou alguma coisa um pouco diferente daquilo que é padronizado, Aham. é muito mais fácil para as pessoas, se calhar em privado, mostrarem essa concordância Sim, ou ficarem caladas. mas é normal, por E, causa do e para impacto. quem critica, é muito mais fácil criticar em público. É. Não é? Por exemplo, os reviews às empresas. A maior parte das pessoas vão dar reviews más. Porque as pessoas querem dizer mal. É muito difícil tu teres, percebes? E depois há uma visão micro que nós temos. Por exemplo, aqui a prosa às vezes o pessoal diz: Ei, Miguel, temos um problema, há clientes a queixarem-se deste produto, isto é o fim do mundo. Visão, estás a ver a visão micro? Eu dizer assim: Ok, quantos produtos vendemos? 100 mil. Quantas reclamações? 5. E a pessoa olhava assim para os lados e nem me dizia nada. Estás a perceber o conceito? Ou seja, percebia que não observou o que estava a acontecer de forma. E então, como aquilo apareceu nas notícias e tudo, a percepção das pessoas é que foi que eu senti muito impacto. Não, eu não senti. Eh, Acho que sentiu mais impacto, se calhar, os colaboradores da Prozis, que se calhar outras pessoas falarem com eles e foi se calhar mais isso e dizerem que o teu patrão, lá o que eu era naquela altura, pensa isto e não sei o que mais, porque falar mal não é muito fácil, não é? Ou seja, e muita gente, eu depois tinha pessoas que falavam mal e eu eram poucos, então tinha a oportunidade de começar a falar com eles e dizer: Olha, mas tu pensas isso? Porque eu não posso falar isso. Passados 5 minutos diziam assim: eu quero é que os portos na Madeira sejam mais baratos. Ou seja, já nem queriam falar do. Eu queria, ou seja, as pessoas, mesmo as pessoas que falam mal, aquilo é um bocado de piloto automático. Não é? O zombie não tem cérebro, estás a ver? Ele não faz muito por mal, mas tem cura. Tem cura. E eu acho que o objetivo que eu tenho nestes podcasts é curar o zombie. Porque se o zombie conseguir ouvir
coisas diferentes, ele pode deixar de ficar zombie. Não é eu ter razão ou tu teres razão. É o pessoal perceber que tu podes discordar, podes olhar para a mesma coisa de 10 formas diferentes, podes elaborar raciocínios. Não é o status quo que está certo. Normalmente, quando existe um status quo, a probabilidade de estar errado é mesmo grande. Isto tem sido a minha experiência de vida, é uma coisa absurda. E tu também deves ter sentido isso na tua atividade profissional. Sim, sim. Que o status quo, tu dizes, não, isto está tudo errado, Pá, não é? eu acho que todos Não sei. nós já passamos por situações na vida e em que às vezes pomos em causa a forma da sociedade pensar, não é? Mas porquê é que estamos aí todos nesta direção? E foi um bocadinho isto, uma delas, um desses pontos eu partilhei aqui contigo. Mas sabes que às vezes esses nem são propriamente os maiores desafios que nós temos. Mas porquê é que toda a gente está a pensar assim e eu acho de forma diferente? Às vezes as perguntas mais profundas que nós fazemos é aquelas que fazemos a nós mesmos. É aquelas perguntas em que nós tentamos encontrar respostas para nós. Para momentos da nossa vida em que nós às vezes as coisas parece que não nos fazem sentido. Mas uma coisa individualizada. Mais individualizada. Os mais as decisões mais difíceis que eu tive na minha vida e na Não Prozis, dependiam dos outros. Pois não? não, mas tinha muita influência dos outros. Ou seja, eu olhava para um determinado tema e uma determinada situação. Eu olhava. Vamos imaginar, eu quando comecei logo no princípio, foi quando começou aquela cena de private equity e pedir dinheiro às empresas e crescer muito rápido a perder dinheiro. E eu olhava para aquilo e dizia assim: não, isto não faz sentido. Eu se fizer assim, 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 a minha probabilidade de sucesso é muito maior e vou fazer isto, depois consigo fazer aquilo. Mas está toda a gente a fazer diferente de mim. Eu vou ser a única pessoa que está certa e depois começas a duvidar de ti, não é? Não, só eu é que vou estar certo? E tipo, então o que é que eu pensava? É assim, eu pensava assim, ok, eu se fizer o que os outros estão a fazer e eu estiver errado, vai ser muito pior do que eu fizer o que eu quero fazer e estar errado. Estás a perceber? Porque ao menos errei por causa da minha opinião. Não errei por causa da opinião de outra pessoa. Vou dar o exemplo que eu quero dizer. Um filho meu uma vez disse-me assim: ó pai, tirei 80% no teste e não tirei 100 porque copiei do meu amigo que costuma tirar 100. Estás a perceber a cena? Eu disse: vês, filho, como aprendeste? Mas não era mais confortável ter tirado 80 porque tu não sabias. Agora, como tu te sentes burro porque não tiraste 100 porque copiaste do outro. Até sabias e Estás a não perceber? arriscaste, não é? Então eu decidi, não, eu vou arriscar. Eu vou seguir o caminho. Por exemplo, o processo de verticalização da Prozis é único. Ninguém seguiu esse caminho. E eu quantas vezes me deparei, opa, ele tem que saber alguma coisa que eu não sei, que eu não consigo perceber. Ou seja, porque é que não fazem fábricas, logística, distribuição, produção, desenvolvimento? Porque é que não juntam tudo e parece mais eficiente? Porque ligas as pontas todas e podes produzir mais valor. As pessoas têm que saber alguma coisa, porque todas as empresas no mundo não estão a afastar-se disto, não é? E mais uma vez eu disse: não, vou fazer o que eu acho, então mais vale errar pela minha maneira. E quando chego ao fim, digo: fogo, incrível, acertei, estranho. Tipo, os outros todos, porque é que não fizeram isto? Percebes? Mas, e há outras vezes que errei. E senti-me confortável, não é mesmo? E isso leva-nos a um dos três pontos que é o único que ainda não aprofundámos, que foi, há bocado tocaste em pessoas de sucesso, que lideram empresas em todo o mundo, que têm muito sucesso, e que isso não pode ser só sorte, né? Que a sorte dá muito Não, não trabalho. E uma das coisas que isto é a minha análise que vejo são pessoas que têm a coragem de arriscar. São pessoas que, apesar da pressão social, disto, da possibilidade, pode correr bem, pode correr mal, arriscaram. Vejo que tu tens isso, apesar do que os outros estão a fazer, vou arriscar, vou fazer o meu próprio caminho. Mas que outras características é que encontras nestes líderes mundiais que tiveram e construíram e estão atualmente à frente de empresas de grande sucesso? Quais são aqueles padrões que, na tua visão, são realmente diferenciadores? Mas estás a falar de pessoal que fez uma empresa do princípio até, ou estás a falar de pessoal que, sei lá, porque há muitas pessoas diferentes. Imagina, pode haver alguém que herdou uma empresa e depois está a gerir uma empresa grande, pode haver alguém que, ou alguém como eu, que começa do princípio e faz uma empresa grande. Eu diria do princípio. Pronto, do princípio, as características que as pessoas têm que ser, elas têm que ser, na minha opinião, do que eu vejo, têm que ser muito, muito rápidas, não é? Ou seja, sempre a mudar muito rápido.
não se ligam muito às suas ideias e opiniões. Ou seja, se veem que não está a funcionar, mudam imediatamente. No início, principalmente no início, é preciso arriscar muito. Por isso é que é bom fazer numa idade quanto mais cedo possível, porque, não é? Ou no princípio, percebes? Isso é muito curioso, isso que tu dizes, de mudarem rapidamente as opiniões. Uhum. Sabes que nós muitas vezes, isto também é fruto do ego. Ficamos tão agarrados às nossas, É, exatamente. é isto e tem que dar, e tem que. Eu já passei por isso. Por isso é que eu Eu digo já que. fiz muitos disparados porque fiquei completamente agarrado àquela ideia e depois tinha perceber que estava a Exatamente. remar contra a maré. Eh, e tu encontras precisamente aqui um ponto nas pessoas de maior sucesso que são pessoas Uhum. que têm a capacidade de não Sabes o estar a que é que dar são? mais para o outro lado. As pessoas de maior sucesso são meias burras. São isso, meias burras. Se tu disseres assim, eu sou meio burro, tu não te vai custar nada mudar de opinião. Tu vais mudar de manhã para a tarde. Percebes a ideia? Então tu tens que manipular a tua mente, porque a tua mente quer se amarrar à opinião, e quer identificar a opinião com a tua pessoa. Percebes? Tu não podes permitir que isso aconteça. Faz uma separação entre ti e as tuas ideias. Se partires do princípio que não vais acertar à primeira, nem à segunda, nem à terceira, vais estar muito mais disponível para mudar. É isso que eu digo. Já me ouviste nesta conversa que tivemos agora, quantas vezes eu falei em mudar, velocidade, rapidez, não é? Percebes? É muito importante porque o pessoal faz um business plan e diz, vou executar isto, depois amarram-se à sua ideia, à sua visão. Meu, esquece a visão. O pessoal diz, Miguel, tenho uma ideia. Sabes quantas pessoas na minha vida já me disseram, Miguel, tenho uma ideia, tenho que falar contigo? Tens a noção? Eu acho que nem dá para contar. Sabes o que é que eu respondo muitas vezes? Meu, ideias tenho paletes, eu que tenho a fazer cenas. Estás a perceber a diferença? Ideias não valem nada, mano. Nada. Agora, tenta executar as ideias. Isso é que custa. E rapidamente aprendes que tens que executar as ideias mais simples possíveis e mais rápidas possíveis. Quando tens aquela panóplia de ideias para escolher, tu dizes qual é a ideia mais rápida que eu posso executar e que me consome menos recursos, não é? E arranjar assim uma espécie de compromisso. Essa vai demorar mais tempo, mas dá-me muita mais possibilidade de sucesso. Mas se não funcionar, eu depois posso mudá-la para outra coisa qualquer. Estás a perceber o mapa mental que começas a fazer? E ginástica mental. Ginástica mental. E estás sempre atento, estás sempre assim a olhar para um lado e para o outro e metes a tua ideia. E diz assim: quando metes outra coisa que eu faço, é assim, se eu quiser fazer um projeto, custa 1 milhão de euros, pego no 1 milhão e digo: acabou, perdi 1 milhão de euros, vamos lá, começar, não é? E às vezes até acontece de eu chegar a meio do projeto e ganhar 500 mil euros. Porque eu digo, parou, pego no 500 mil e voltou. Eu fiz, ganhei 500 mil. Já posso ir de férias. Mas percebes que eu não ganhei na realidade. Percebes o conceito? E eu só tive o discernimento de perceber que não valia a pena continuar a perseguir o projeto. Mas não, as pessoas normalmente dizem assim, não funciona assim. Começam a mudar. Mas basta mudar um bocado aqui e vai funcionar. Quando dão por elas. Quando por ela gastaram anos, gastaram tempo, gastaram energia, gastaram tudo. O máximo de resultado com o mínimo de esforço. Estás a ver a Tens mentalidade? esta capacidade de perceber que há situações que. Só que, repara, isto. Às vezes, quando estamos envolvidos no processo, Exato. não é assim tão fácil de perceber. É não é? a excelente observação. Tens de sair. E exatamente, tem que sair da operação e conseguir ver, lá está, ver a operação macro, não é? Ver de cima. Sim. Isto é algo que é inerente em ti ou tu desenvolveste isto com o tempo? Não, tu podes usar técnicas. Por exemplo, eu faço. O meu contributo continua a ser um contributo de planeamento estratégico e visão a longo prazo. Só consegues fazer isso se não estiveres no negócio, não é? Se não estiveres a trabalhar no negócio, eu não trabalho na Prozis, basicamente, não é? Não tenho atividade profissional aqui. Tens que te distanciar, viajar muito, sair, até para veres o próprio país, tu tens que sair daqui, porque senão tu estás dentro da situação, tu não consegues ver, não é? Repara, eu tenho uma visão de Portugal que é diferente dos portugueses. Porquê? Porque eu vejo de fora para dentro. Não percebes a ideia? É muito diferente. Quando estás aqui, o micro influencia, as coisas influenciam. E essa observação que fizeste é muito interessante. Isso é um desafio. Começas a ver em túnel, não é? Aquele conceito de já não vês nada. Ou seja, então tu tens que arranjar ferramentas, seja sair, viajar, passar férias e vais de férias e vais para outro sítio, para outras estimulações. Mas continuas a pensar no negócio. Quantas ideias, o pessoal, por exemplo, dizia sempre aqui que era o Miguel vai chegar. Já sabiam que e já ia mudar tudo, porque já vinha com uma visão diferente. Percebes a ideia? Claro que a empresa hoje tem uma dimensão
quando nós queremos mudar as coisas é muito impactante e demora muito mais tempo. Antigamente mudávamos com muita mais velocidade. Hoje é mais difícil. Mas isto para te explicar que não podes ver em túnel. Tens que. E nem podes te amarrar às coisas. Não te amarras nem às tuas ideias, nem ao teu negócio, mas há coisas que compensa realmente eh, te amarrares. E aqui eu dizia, por exemplo, acho que as pessoas devem, dentro da normalização, amarrarem-se às relações que têm, seja de amizade, demoram muito tempo para construir, uma visão de familiar, amorosa, tudo demora muito tempo para construir, percebes? E quase que não tens tempo para voltar atrás. É como no negócio, não é? No negócio, se tu começares com 20 anos, é diferente se começares com 60. Tu podes errar muitas vezes. E se queres fazer um negócio, tenta fazer um negócio que seja baixo em capital. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu se tivesse dinheiro. Não, então esquece essa ideia, porque tu não tens. Estás a ver? Faz um negócio que não precisa de dinheiro. Sabes o que eu quero dizer? E há muitos negócios que não precisas de dinheiro. Faz um negócio, vê os recursos que tens disponíveis e, o que não, e que não te podem faltar naquele momento, ou que tu tens uma grande probabilidade de conseguir atingir a curto prazo. E então começa a fazer com as ferramentas que tens. Tens é que ser criativo. Não podes é copiar. E o pessoal muitas vezes pergunta: Miguel, como é que se faz a Prozis? É absolutamente irrelevante. Eu tive que fazer a Prozis num contexto temporal, regional. Ou seja, foi naquele sítio que eu tive que adaptar todas as peças para acontecer desta determinada forma. Tu, se tiveres o teu negócio, vais ter que olhar para tudo que tu rodeia, os recursos que tens, um bocado tipo estilo, sei lá, jogos de estratégia, tipo Minecraft. Tu tens que seguir a estratégia consoante. Minecraft, não sei se é um bom exemplo, porque eu não jogo, mas os putos jogam aquilo. Sei lá, vamos imaginar aqueles jogos tipo Age of Empires, onde consoante os recursos que tens à tua beira, tu tens que desenvolver uma estratégia e consoante o teu inimigo tens que lutar e consoante a localização que estás, tu tens que te adaptar a essa realidade. Tens que ser criativo. A criatividade é muito importante, pensar muito sobre a cena. Sabes uma coisa que eu penso, tenho sempre uma visão na minha cabeça, que é esta. Quando estiveres num sítio, numa situação na tua vida em que não tens solução, imagina que estás num poço e não tens solução, e o que te parece é assim: eu vou começar a pôr as unhas e vou começar a subir o poço com pressão e o caralho. Não, meu, senta-te e pensa. Essa é a minha cena. Senta-te e pensa. Não importa quanto tempo, eu sempre que na minha vida tive sem saber o que fazer, parei e pensei. E às vezes podia demorar uma semana, um mês, um ano. Claro que se tiveres que agir rápido, tens aquele tempo temporal para pensar. Mas imagina que não há uma decisão que não é imediata. Pensa, olha para aquilo de um prisma, olha daquilo do outro, fala com uma pessoa sobre o assunto, pergunta, não, não é? O que é que achas sobre isto? Pessoas que nem têm nada a ver, mas podem-te até estimular a tua mente a ver as coisas de outra forma, não é? Há sempre uma solução, não é o mais evidente, há tantas soluções criativas que aparecem na cabeça, mas tens é que te predispor a isso, e não é forçar, é simplesmente parar, relaxar e pensar, calmamente. Às vezes sair do plano. Sair do plano e basicamente é isso. Repara, se estás dentro de um posto, tu não consegues sair, mas há uma coisa que podes fazer: podes parar e podes fechar os olhos e tentar. Essa é a minha ideia. E há situações que toda a gente tem dificuldades e acontecem coisas más, não é? Meu, para, pensa e, e vais ver que a mente é uma coisa incrível. Muitas vezes o sair não é fisicamente, Pode ser é sempre, psicologicamente. exatamente, é isso mesmo. E isto leva-me para outra questão. Tu consideras-te, já falaste várias vezes da Bíblia, até de viajar para ver outras coisas, afastar-te para tomar decisões. Tu consideras-te uma pessoa espiritual? O que defines como espiritual? Se- eu, eu vejo o espiritual como, O diferente do material? sim, como alguém que consegue olhar para as coisas e não ver só aquilo que está à frente delas, que é Sim. palpável. A Se minha, consegue abstrair-se disso, muitas vezes e ver para além do óbvio. a minha visão metafísica do mundo é mesmo grande, ou seja, tem muito impacto na minha vida. Ou seja, eu não acredito que o mundo é físico, ou seja, e até acreditar que o mundo é físico hoje é até um bocado ingênuo, não é? Na minha opinião, do que eu conheço da ciência e de tudo o que eu pude investigar. Hum,
E então tu podes olhar de uma forma espiritual, religiosa, podes olhar de uma sensação sensorial. Eu definitivamente sou uma pessoa crente, não há dúvidas nenhumas, e sou cristão. E eu acho que recebemos e eu definitivamente sinto as coisas, eu não sei se são. Eu sinto o que é que devo fazer. Muitas vezes estou à espera só para ouvir. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um amigo que diz assim: temos que ligar o rádio. Ou seja, a informação está aqui, só temos que esperar. E tu muitas vezes estás assim, tomar banho, acontece muitas vezes, e zrac, vem a cena, e tu, eu já sei. E já sabes, já não tens dúvidas nenhumas. E depois funciona. Ou seja, eu foi assim que casei com a minha mulher. A minha mulher, eu basicamente senti naquele momento. Tipo, abracei e deu choque. E ponto final. Foi assim uma coisa muito, como é que se diz? Espiritual, não é? Não foi uma cena de. Porque eu nem queria casar cedo, nem nada. Não, nem Sim, não queria. foi uma cena racional pensada, Não, não. transcendeu isso, transcendeu essa parte só lógica, Sim, no eu fundo. quando digo não quero casar cedo, é assim, eu tinha planos, mas não tinha expectativa de encontrar uma pessoa cedo, digamos assim. Não tinha essa expectativa. E muitas coisas da minha vida foi assim, pessoas, sócios que eu tenho que senti. E é assim, eu ao longo da vida aprendi a executar essas sensações. Porque no princípio é um bocado estranho. Acontece a sensação e tu, porque eu tinha certeza disto. E tu, meu, vou fazer. E a segunda vez acontece a mesma coisa. E produz um resultado muito bom, não é? E depois tu começas a aprender a respeitar essa sensação, não é? Essa energia, essa Deus, o que lhe quiser chamar, não é? Mas Eh, isso realmente é preciso estarmos sensíveis a isso. Eu vejo que muitas vezes a sensação, se calhar até intuição, está hum, muito mais afinada nas mulheres e nós homens às vezes esquecemos isso. Não, às vezes até sentimos, mas se calhar. Eu acredito que tu tenhas cedo percebido que isso, pelo menos contigo, sim, funciona. eu definitivamente foi uma capacidade que desenvolvi. Ou seja, eu não era assim. Mas ao longo da vida, não é? É estranho. E depois tu aprendes a confiar. É um bocado assim. E o que eu digo é se funcionou até agora. Tá, percebes o que eu quero dizer? Eh, É muito estranho. Essa questão mental. Se tu estiveres aberto para essa cena, eu sou uma pessoa extremamente racional. E era absurdamente racional. Eh, a lógica para mim era. Ontem falava com o moço que me lembrava como eu era quando era mais novo, até. Super lógico, super racional, está tudo organizado na razão. E depois, claro que fui para a filosofia e descobri que a razão não me leva a lado nenhum. Ou seja, a razão, quando digo razão, é a racionalidade. E que não chega a lado nenhum. E aos bocadinhos fui desenvolvendo essa capacidade, que pode ser só a minha percepção da realidade, pode ser só uma ilusão. Percebes? Eu não sei. Isto da espiritualidade leva-nos a um assunto que falámos lá atrás, que eu gostava de saber a tua opinião. A propósito da Bíblia, Isso. fala-nos dos 40 dias no deserto, só do Sim. jejum. Uhum. Sem comer, sem ao sol, que muitas vezes estes caminhos nos ajudam a tornar-nos mais espirituais e que hoje em dia nós, na prática, e às vezes trazendo aqui algumas coisas práticas que nos podem ajudar a tornar mais espirituais Uhum. ou a ver a vida com mais clareza, Uhum. é muitas vezes isto, é nós evitarmos o excesso de comida, o excesso de alimentos, o, o excesso de coisas materiais e tentarmos sair um bocadinho do plano. Às vezes simplesmente estamos em contacto com a natureza. Uhum. Como é que tu vês isto? Estas técnicas, coisas práticas que possam ajudar quem nos está a ouvir a tornarem-se mais espirituais, a ver com mais clareza a vida? Isso são perguntas complicadas e metafísicas, não é? Hum, eu não consigo empurrar as pessoas numa direção, não é? Eu só posso falar da minha experiência pessoal. Toda a minha experiência pessoal inicia-se com a leitura da Bíblia e tentar perceber o que é esse livro que é tão diferente dos outros tem, e depois acabei por, digamos, ter uma espécie de revelação, vamos dizer assim. Hum, e a minha vida tem sido isso, ou seja,
eu não fui, de certa forma, dogmatizado. Eu procurei, estás a perceber? Ou seja, e acho que é a única forma. Eh, é um tema muito sensível, porque eu acho que as pessoas agora, tu falas, por exemplo, em Cristo, não é? E o pessoal já fechou os ouvidos antes de tu começares a falar, porque pensam que sabem o que é e nunca leram, se calhar, 3 linhas da Bíblia. Só foi o que lhes o disseram, a ver? Ou que viram na televisão, ou que ouviram alguém a comentar. Mas eu pergunto, quantas pessoas em Portugal foram ler os Novos Testamentos e a história de Jesus? Toda a gente tem uma opinião sobre Cristo, mas quantos é que foram à fonte? Quanto é que sabem o que é que está lá Quantos foram realmente ler? escrito? Tão simples, nem é preciso saber. Só ler. Quantas pessoas pegaram? Mateus, João, Lucas, Marcos, só aqueles 4 livros. Demora, sei lá, eu acho que consigo ler aquilo, eu diria, numa hora e meia. Consigo ler aquilo, certamente. Quantas pessoas leram? Mas toda a gente tem uma opinião. Toda a gente sabe tudo. Toda a gente tem uma opinião forte. Se reparares, quando falas sobre Jesus ou Cristo, a gente tem uma opinião. Já sabem tudo, mas quantas devem ter lido? Eu até gostava de saber, por curiosidade. Percebes o que eu quero dizer? Estou a falar aqui o exercício mesmo de curiosidade. Então tu, As pessoas não querem realmente, as pessoas têm opiniões muito vagas, é como se estivessem só a raspar assim e mandam coisas cá para fora. Por exemplo, quando me fazes uma pergunta, tipo, nós estamos a falar de coisas metafísicas, por isso é que eu digo sempre, essa pergunta é difícil. Fogo, isto é e não há tudo. uma resposta certa. Não Estamos a há. falar de opiniões da nossa forma de ver. Exato, mas as tuas perguntas são difíceis. Sabes o que eu quero dizer? São difíceis porque são muito metafísicas e complicadas e falas da sociedade e são abrangentes, não é? Cada pergunta dessas eu podia falar durante 10 horas seguidas porque foram temas que me interessam também Oh, a mim Miguel, e e é já assim, refleti muitas horas e, sobre. e são temas que, pronto, não sei se estás contextualizado, mas eu tenho o meu podcast há 2 anos. E isto são temas que eu não falo com qualquer convidado, porque isto depende realmente dos interesses e nem Exato. toda a gente Eu não estou a dizer que tem algo mal em fazer essas perguntas, eu só aprofunda, estou a dizer que são nem difíceis toda a gente está à vontade para aprofundar estes de temas. responder. Outros estão muito mais à vontade noutras temáticas, mas é realmente temas que eu gosto e que eu gosto de perceber também outras perspectivas, Sim, sim, porque sim. é daqueles temas que não há uma resposta certa. Há formas de ver e nós vamos sempre também ali Exato. aprendendo com outras perspectivas. Mas o que eu te diria da espiritualidade é isso, meu. A minha espiritualidade começou aí. Portanto, se queres ter uma visão do que é a minha visão do mundo, eu tens que ir à fonte, não sei o que te consigo dizer, eu não tenho capacidade. Mas tu percebes que através da leitura ajudou-te, a leitura da Bíblia em concreto, ajudou-te a encontrares também esse teu caminho. Absolutamente. A Bíblia é fundamental. Mas quantas pessoas leram a Bíblia? Exato. Toda. Eu pergunto-me até quantos crentes leram a Bíblia toda. Percebes? Às vezes Há é, partes que são secas, às tenho que vezes, admitir. e às vezes não é só ser crente, é nós acreditarmos e praticarmos o que lá está. Porque isso depois já Sim, nos leva também lógico. para outro campo. Eu só quero é estimular as pessoas, é a ideia de, meu, não fiques estás a ver? Não fiques por aí. Se queres realmente saber sobre um Vai a fundo. tema, vai a fundo, vai à fonte. Não vais pelo que as pessoas dizem e o que ouves, ou seja em que tema for, seja na cena das empresas, seja na cena da espiritualidade, seja na empresa, não é? Hum, não, é um Miguel, bocado isso. eu faço-te estas perguntas porque eu, eu gosto muito de estudar e perceber padrões de sucesso nas pessoas. Sim, Porque, eu percebo o que tu eh, estás as perguntas. e, Estás a tentar descobrir qual é a fórmula. mas não há. Mas eu sei que não há. Eu vim para Exato. aqui a saber que não há uma fórmula. É isso Mas vim mesmo. para aqui a tentar perceber um bocadinho mais da tua forma de ver a vida e as Sim, sim. coisas. E é isso que. E eu percebi que tu tens uma coisa muito particular tua, que é a tua forma diferente de ver as coisas. E eu acredito que o teu sucesso vem precisamente daí. Sim, Pela sim. tua forma diferente. É. Porque A eu, minha cognição é muito diferente. A forma como organizo as ideias, eu tenho uma estrutura cognitiva. Eu não penso só por pensar. Eu vou mudando a minha estrutura de pensamento. Eu não sei se percebes o que eu quero dizer. Tu podes pensar sobre. não te agarras a uma ideia. Não, não é mais do que isso. Deixa-me ver se eu consigo explicar. Isso, isso, Há 3 pontos. Vou tentar pôr 2 prismas a explicação, certo? Ponto número 1.
que é assim, eh, existes existe o teu corpo, existe o teu cérebro e existes tu. Tu tens que perceber que o teu cérebro é máquina que tem bug, ok? É a primeira coisa. O teu cérebro não funciona bem e ele biologicamente está, digamos, organizado de uma forma que era para ser utilizado não com esta realidade onde tu vives agora. Nós, percebes o que eu quero dizer? O mundo não era assim, eles não está preparado para isto, não é? O cérebro humano não está preparado para o sucesso individual, é uma estrutura preparada para o sucesso coletivo, não é? Com todos os sacrifícios que isso possa E adver. antes do sucesso, a sobrevivência. E a sobrevivência, ele está O preparado. sucesso já é sair da zona de conforto. O sucesso já vem depois da sobrevivência, ou seja, o sucesso é o que tu queres fazer da tua vida, o que é que tu queres atingir, não é? Então tu tens as tuas ferramentas, tens o corpo, tens o cérebro e tu é que tens de estar lá em cima. A maior parte das pessoas mistura a tua pessoa com o cérebro, são a mesma coisa. Por isso é que eles ficam chateados quando tu comentas uma ideia e dizes que está mal, porque a sua ideia está identificada a si próprio. Por isso é que eles não mudam de ideias, porque a ideia está entranhada a si próprio. Eu não, estou cá em cima, certo? E o meu cérebro está aqui com as ideias e com as coisas, e eu pego nesta ideia, mando para ali, não presta, traz esta aqui, e não sei o que mais. Isso é um ponto. Mas há outro ponto, tu podes organizar o teu cérebro, a tua estrutura mental, tu podes ensiná-lo a pensar de uma forma diferente. E diz assim: não vais pensar mais assim, agora vais pensar desta forma. Exemplo, hum, pensar de forma linear, não é? Tu chegas à escola, aprendes as letras, aprendes as palavras, aprendes a semântica e começas os verbos e juntas e começas a fazer uma frase. Isto é uma forma de aprender. Como nós aprendemos línguas. Por isso é que toda a gente vai para a escola e ninguém aprende a falar língua nenhuma. Ou seja, já te paraste com isso. Mas curiosamente toda a gente fala inglês agora. Porquê? Porque tu vais aprender inglês de uma forma diferente. Tu recebes uma palavra ali, recebes um verbo ali, recebes alguém que diz uma expressão ali, vês uma cena na Netflix ali, e quando andas por ela tu sabes falar inglês. Sabes como é que eu aprendi a falar inglês? Acordei aos 7 anos e sabia falar inglês. Tu consegues imaginar essa cena? Incrível. Eu via na Cartoon Network e um dia adormeci e quando acordei não sabia se tinha visto em português ou inglês, porque eu sabia o que é que eles tinham dito. E disse, eu sei inglês. Como era pequeninho, nem reparei que estava a aprender inglês. Nasceu sozinho e toda a nossa aprendizagem foi isso. Ou seja, o nosso cérebro monta estes palcos, é uma forma de uma teia, não é? Então, nós na escola somos ensinados a aprender de forma linear. Por isso é que a primeira coisa que eu digo é, se queres atingir algum objetivo, deseduca-te primeiro. Okay? Esquece a forma linear. Começa a montar o palco. Imagina, tens uma empresa e começas a montar o palco. Qual é a quantidade de recursos é que eu tenho? Qual é o meu concorrente? Eu não faço business plan, coisa, não é? E tu montas todas essas estruturas. E depois vamos imaginar, montas o palco e começas a fazer a tua, vou-lhe chamar pirâmide do conhecimento, que é a minha estratégia que eu uso, que é qual é a coisa mais básica que eu consigo encontrar? Vamos imaginar, é preciso, eu preciso de pagar um ordenado às pessoas, senão elas não trabalham para mim. Qual é a probabilidade de percentagem de sucesso que eu dou a isso? De estar certo nessa premissa? Eu digo 70%, porque na realidade tu podes descobrir pessoas que, estou a dar um exemplo estúpido, que é evidente que podes descobrir pessoas que trabalham para ti sem tu teres que pagar, só tens que as convencer. Imagina, se eu calhasse descobrir esse fenómeno que hum, de eu dizer, não, eu estava enganado, afinal não precisas pagar as pessoas, elas podem trabalhar de graça. Tu tens de tirar essa peça e substituí-la por outra, certo? Mas se isso for tudo uma pirâmide, tu repara que a quantidade de peças em cima sobre o que fizeste a tua argumentação e o teu pensamento que tens que alterar, não é? Eu quando era puto fazia assim, então dava-me um bué de trabalho. Eu tinha que tirar esta peça, eu tinha que pensar tudo, às vezes tinha que pensar 2 semanas para montar todas as pecinhas que estavam por cima outra vez. Tipo, depois com o tempo aprendi a pensar em rede, ou seja, eu meto tudo na cabeça, não é? E depois, de forma, sei lá, muito mais, digamos, intuitiva, acabo por tomar, saber qual é a melhor decisão, tudo organizado por lógica, coerência. Estamos a falar de uma coisa super abstrata.
O que eu estou a dizer é, será que as pessoas alguma vez pensaram que a forma como pensam pode estar errada? Não é o que pensam, a forma como pensam. Estás a perceber? Será que alguma vez refletiram sobre isso? É isso que eu estou a dizer. Tu podes mudar a forma como pensas. E dizer, já não vou pensar assim, vou pensar assim. E nós somos educados, formatados a pensar, como De uma disseste, de determinada forma forma. linear. Não é? É Exatamente. assim É. e é assim. Agora, repara, se tu pensas de forma linear, é uma peça em cima da outra, certo? O que é que acontece se esta peça estiver errada aqui? Vai seguir tudo errado. E se esta estiver errada? Também. E Igual. se esta estiver? Se alguma das peças do teu pensamento linear estiver errada, o teu pensamento está errado. Então a probabilidade de estar errado é muito, muito grande. Se tu pensares em rede e disseres, eu tenho esta conclusão que vem daqui, uma parte, vem uma parte aqui, vem uma parte aqui, vem uma parte aqui, vem uma parte aqui. Se esta deixar de funcionar, não é? Tu dizes, mas ainda tenho estas todas para apoiar. Percebes? A minha ideia ainda não se desfez, mas agora imagina que há um nódulo bastante forte que dava muita probabilidade de estar certa aquela tua conclusão, não é? Tu, este aqui destrói-me um bocado a minha estrutura, eu se calhar vou abandonar isto, vou começar de novo, não é? Tu estás sempre a qualificar a probabilidade das coisas estarem certas ou não. Pronto, mas isso Isto em contexto prático, Miguel, em contexto prático é sentaste numa cadeira e pensaste para caralho, percebes? e não Horas pôres, e horas e horas e horas. e não E pôres a tua mulher só. dizer assim, não ouves nada do que eu digo, não ouves nada do que eu digo. Mano, no fundo, não ficares Pois não, agarrado estás a àquela pensar. ideia. Teres a flexibilidade de perceber que as ideias podem mudar. Não ficares preso àquela ideia base. Eu aqui estou a falar mais na tua forma de pensar, na estrutura de pensamento. Ou seja, tu tens que pensar, não é só dizer assim, vou pensar sobre isto. Pensar envolve muito tempo e energia, e cansa. Tens de sentar, pensar, pensar, e se vir daqui, e se depois este prisma aqui, depois ganhas experiência e dizes assim, eu agora já até consigo mudar para modos de pensar. Posso pensar no modo A, modo B, modo C. Crias uma espécie de estrutura de pensamento. Eu, para este tema, o melhor é pensar, eu preciso de velocidade, vou usar este modo, esta estrutura de pensamento. E então começas a montar as tuas ideias. Então, mas este é muito importante e não sei o que mais, eu tenho 2 semanas, é do que vou fazer uma estrutura diferente. E então ficas 2 semanas a pensar. Não é? Pensar não é automático, pensar é como fazer exercício físico. Não é? E falaste também aqui algumas vezes, tu vês muito isto como um jogo. Os negócios, a vida como um jogo. Que tipo de jogador te consideras no meio disto? Ou já tiveste vários, Também nunca me fizeram essa ou pergunta. tiveste já vários tipos de jogadores? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Tipo de Falei jogador. várias vezes com a minha namorada no caminho e ela, mas tu devias ter ouvido os podcasts anteriores. Eu disse, eu até os posso ouvir todos a seguir, mas eu não quero ficar influenciado por nada. Eu quero chegar lá e fazer as minhas... As tuas fluir. perguntas. E acho que é isto que é agir aqui. Eu também, sabes que eu Acho não que é tenho um isto que... script. Eu não falo com ninguém antes de chegar, porque é falar só. Eu acho que é mais divertido até para nós, não é? Fluir, Falar. simplesmente. Acho que há coisas porque eu também te estou a conhecer aqui posso ver vídeos e coisas tuas, mas Claro. aqui estou-te a conhecer pela primeira vez. Exato. E eu até podia vir com temas preparados e olha, se calhar tinha alguns que não toquei neles, porque está a ser muito mais interessante falar de outros assuntos. E acho Sem que isto dúvida. quando não temos um script, é isto que é bom, dá-nos esta liberdade. E eu aposto que já tiveste vários jogadores ao longo da vida. Ou vais-me dizer que foi sempre o mesmo? Eu ainda estou a pensar na pergunta anterior. Que é dos jogadores? É esta? Não, aquela pergunta que me fizeste, que ainda não consegui tirar da cabeça sobre o que é que eu me identificava mais de. Qual era a coisa mais Da impressionante? Bíblia. Neste caso de Jesus. Jesus, sim, do percurso dele, o que é que te marcou mais? Eu acho que vou precisar de algumas dezenas de horas a pensar num assunto, porque nunca me tenham feito essa pergunta. Aí depois vou querer saber a resposta. Vamos ver se eu consigo, não é? Mas sobre que tipo de jogador? Tipo de jogador, eu tenho que fazer a ligação com. Repara, co- observa isto, que consegues observar que quando tu me fazes uma pergunta que eu digo nunca ninguém me fez, eu não consigo responder? Isso diz muito de quando eu respondo. Percebes a ideia? É porque são. Ok, É porque eu já pensei. a maior parte das perguntas que eu te fiz já te fizeram assim, não tem piada nenhuma, pá. Sim, mas quando me faz uma pergunta que ninguém me fez, eu preciso de tempo. Eu não consigo, não te vou conseguir Não, resolver. até porque, Porque, eu repara, imagino que não seja uma resposta linear, porque ao longo da vida nós vamos tendo vários Porque eu podia estar logo a primeira posturas. coisa que me surge à cabeça, mas não tenho pensamento, eu não meditei sobre o assunto, percebes? Preciso de tempo. Que tipo de jogador é que tu és? Nunca me fizeram essa pergunta.
Jogador. Realmente, se isto é um jogo, eu tenho que ser um tipo de É jogador. que tu Qual é que falas sou? muitas vezes dos negócios e da vida como um jogo. O que não deixa de ser um certo. Exato. Não deixa de ser interessante, Se porque calhar, isto torna tudo mais se calhar eu desafiante. diria, se calhar, será que há tipos de jogador? Repara como é que começa a desmontar a tua pergunta. Porque tu já me enviaste para um túnel. Tu disseste que tipo de jogador é que tu és. E o meu cérebro já ficou tipo. E eu agora começo a desmontar e digo assim: será que há tipos de jogadores? Será que não somos todos o mesmo jogador? Ou será que Seja homem, somos. seja mulher, seja Ou tudo? será que não somos todos jogadores completamente diferentes? Sim. Ou será que não há jogo nenhum? Percebes? E eu o que eu devia dizer é: não, eu cheguei à conclusão é que Que não há afinal jogo não há nenhum. jogo nenhum. Ou seja, estás a perceber? Tinha que refletir sobre o assunto e tentar eh, arranjar uma resposta. Até Mas porque assim, se né, houvesse um jogo, ia haver à partida sempre um vencedor, ou não? é uma excelente observação. Uma excelente E observação. quem é que vence no meio disto? No jogo da vida, no jogo dos negócios. Quem é que vence? A gente Não, até eu pode. acho que aí dizias que podes ter microjogos dentro de um jogo geral. E depois dizíamos, mas qual é o jogo interessante? Qual é que é o verdadeiro? Qual é o que Qual é que é importa? o geral? Não é? Qual é que é o verdadeiro? Para mim, o verdadeiro é o jogo da fé. Isso não tenho dúvidas nenhumas. É o fim. É preparar-me permanentemente para a morte. Isso é que é. Mas se calhar a minha visão é muito, Oh, sei Miguel, lá, mas repara, também já tocaste nesse assunto yeah, pelo menos duas vezes, que é a morte. a Mas morte. tu tens 41 anos, caramba. Sim, então. Não há muito mais ainda a viver. Não há muitas outras coisas que ainda gostasses de fazer. Ah, eu tenho uma estrutura e uma organização. Eu vivo como se fosse morrer amanhã e vivo como se fosse viver para sempre. Tenho de juntar as duas coisas, tenho de compatibilizar estas duas realidades, percebes? E tento tirar o. Não é? Porque pode acontecer as duas coisas, estás a perceber? Na realidade, pode, tu não sabes. Sim, Podes morrer amanhã ou podes viver para e há sempre. coisas que a gente não controla. É. Porque repara, o pessoal diz que tu vais morrer e tudo. Tens a certeza? Será que é verdade? Qual é a quantidade de probabilidade que dás a essa afirmação? De morrer? Sim. Porque metem-nos as coisas na cabeça. Eu nunca vi ninguém a morrer. Eu só vi pessoas a tipo desaparecer. Percebes o que eu quero dizer? As pessoas desaparecem. Será que elas morrem? Eu não consigo saber. E então, pronto, mas depois podes meter coisas de feito. Eu gosto muito da morte porque a morte dá-te muita velocidade. Ou seja, quando pensas na morte, começas a correr. Mas depois pensas correr para quê? Se eu vou morrer. Correr para fazer as cenas aqui. E depois, sabes o que é que o pessoal quer escrever na minha lápide? Quando eu morrer? Descansar em paz. Agora podes. Não, Mas também não não. sabes. Descansai em paz. Ou seja, eu é que digo aos outros para descansarem. Porque eu já morri. Percebes a ideia? Sim, percebo, mas repara. Percebes? Ou seja, eu já estou a dizer ao Miguel, deixa-nos sossegados, estás a ver? Porque por causa de correr, correr, correr. Não, mas é assim, a vida, eu acho que é para ser vivida, não é? E tu deves, se fores enjoyment, o que é que gostas de fazer, não é? Meu, eh, tu, será que gostas só de passar férias? Já experimentaste ficar de férias um ano? Não? Eu não, já experimentaste. Já, já. Qual é que é a Todos os dias experiência? domingo. Todos os. Todos os dias domingo. Mas todos os dias de domingo, Eu isso é virava para a durante minha um ano. durante um ano, Durante um ano. pronto, o tempo que quisesse. Imagina que é infinito. Eu virava para a mulher, que dia é hoje? Ela, domingo. Era no dia seguinte, e que dia é hoje? Eu acho que me fartava. Oh, claro que Mas te isso sou eu, se calhar, fartavas. pessoal que até. Eu acho que sim, eu acho que é natural te fartares. É. E então o que é fixe é fazer coisas e divertir-te e passar tempo com as pessoas e trabalhar, ficares cansado e fazer exercício, ficar cansado, depois descansar, não é? É toda esta mudança permanente. Mudas, 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 não é? Essa é a minha forma de ver. Eu acho que somos todos diferentes, não é? Há pessoas que gostam mais de uma coisa, há pessoas que gostam mais de outra. Somos definitivamente diferentes, isso eu sei. A minha forma de viver não é correta, definitivamente. Mas para mim tem funcionado, para mim, não é? Na realidade, eu diria que não há formas de viver corretas. Não é? Exato. Acho que Portanto, cada um tem que encontrar a sua. eu diria que não há formas de jogar corretamente. Mas voltaste a falar em jogo. Que foi, estou a fazer o callback da cena que disseste. Repara, podemos já meter essa informação, não é? Não há formas de viver, não há formas de jogar corretas. Se há formas de jogar corretas, há um tipo de jogador correto?
não é? E já começámos a ter mais informação para começar a construir a nossa resposta. Mas isto leva-nos a outro ponto que é, há diferentes tipos de jogadores a conseguirem ganhar jogos. Por isso, há diferentes formas de viver a vida e de conseguir ter sucesso. E isto leva-nos ao ponto que quase que nos dá a pensar que quem vem para aqui à espera de uma resposta vai ficar aqui 1 ou 2 horas ou o tempo que for sem encontrar resposta, porque não há uma forma de chegar ao sucesso. Há muitas. E o Sim. que é curioso é A primeira é definir o sucesso. e- É logo isso. definir o sucesso. Porque é Exatamente. diferente para cada pessoa. E depois é que há muitos caminhos. Eu tenho um exemplo em casa dos meus pais, que são pessoas que eu considero de sucesso nos negócios, muito pelo trabalho, pela dedicação, mas o trabalho no sentido às vezes mais prático no terreno. E eu vejo que tu, por exemplo, tens muita parte mais criativa, mais de veres o plano de fora. Ou seja, há muitas formas de chegar ao sucesso. Mas isso só é relevante se tu conseguires ter uma estrutura onde isso é relevante. Por isso é que eu te Exato, falei daqueles exato. primeiros anos onde eu não podia fazer isso. Eu tinha que fazer o mesmo que os teus pais, é estar lá e fazer a cena acontecer. E o que eu te posso dizer é que custou muito. Mas há pessoas que conseguem fazer isso toda a vida, porque gostam, porque sentem-se bem, porque é cena delas. Percebes? Somos todos diferentes. Eu sofri, custou muito a mim mesmo. Foi muito cansativo. Miguel, e eu tenho aqui uma coisa para ti. Obrigado. És a primeira pessoa que me dás um presente? Não. Acho que já me trouxeram outros presentes, não Eu trouxeram? não estou habituado a estas coisas, sabes? Mas está aí, agora Ok, eu está vou. do teu lado. Vamos tentar aqui. Vamos fazer assim. Posso abrir? Podes sim, senhor. Eu acho que isso vai fazer um brilhante lá em casa. A Mas sério? pronto. Olha, muito obrigado antes de mais. Eu acho que se calhar alguém me ajudava aqui. Estou um bocado aqui entalado. Ou não querem aparecer aqui? Dá ajudar? Já estou envergonhado. Eu faço, eu consigo. Pronto, já ninguém quer vir. Podes Ninguém, tirar ninguém... os fones um bocadinho, se quiseres. Não, já Eles deixam consegui. tirar os fones, pronto. Dá uma ajudinha, se faz favor. Já está. Ok. Round 1 complete. E agora... Eu por acaso estamos aqui a falar, eu sou sincero, eu nunca vi o teu podcast, nunca te ouvi a falar, e se calhar eu gostava também que me dissesses realmente falar um bocado de ti, só 5 minutos só para mim. Olha, Olha, é tenho. um ramo de flores, antes de começar. Exatamente, o ramo de flores. Assim, nós tentámos fazer aí uma. Pôr aí um bocadinho do símbolo. Vamos ver se está perceptível. Porque eu, para além de estar ligado à área do fitness e a ser personal trainer, ter o meu próprio ginásio no Montijo, nós também temos nos negócios de família esta área, que é precisamente as flores. E quando comentei que vinha cá, fizeram questão de preparar aqui uma coisa especial também com uma parte do vosso logo. Olha, eu também. Só mesmo assim. Força, consegues puxar? Consegues puxar? Espera aí. É o símbolo da Prozis. É, exatamente. Deixa-me lá voltar a pôr. Mas diz uma coisa, alguma razão concreta para me ofereceres flores? É assim. Não é uma cena masculina. Não há uma cena masculina. Sabes que eu estou numa fase da minha vida que estou a aprender a equilibrar a minha energia. Ok. Mas pronto, isto são outros 500. Também o meu propósito hoje de vir aqui não é esse. Mas sobretudo é algo Isto que é eu um faço. negócio de família? É um negócio de família e nós entregamos em todo o país Ah, é? flores. Miguel, Aliás, podes tirar o papel, se quiseres. E se conseguir virar um bocadinho aqui para a câmara, para a 3, para do meio. eu acho que se quiseres, até mesmo podes puxar o cartão. Esta Vamos coisinha fazer aqui? aí o símbolozinho, aquela parte final do símbolo. Isso. Pronto, Tá bem. e isto para. Nós temos aqui este cuidado, muitas vezes também no Acho nosso que tens que tirar podcast tudo, gostamos Miguel. sempre Estão-me aqui a de. dizer que tens que Tenho que tirar o papel tirar? todo. E como é que tiro? É só puxar Puxa para para baixo, podes puxar para baixo o cartão. Puxa-me o cartão. Não, isto? Sim. Exatamente. Ok. Exatamente. Se a minha mulher estivesse aqui, já estava resolvido. Giro. Eu, por acaso, sou fã de flores. Por isso pensei até que soubesse alguma coisa que alguém te disse alguma coisa. Eu gosto muito de flores. Não disseram, mas. Flores naturais, não é? São naturais. Nós. Isto posso deitar fora, então? Isso podes. Vamos ver aqui dentro da caixa. Que é algo que nós gostamos de fazer também, é sempre
Estava Olha, quase, estava quase. Ahm, Oferecer também aos é nossos, fixe. Eu se aos calhar vou nossos buscar o convidados. vosso cliente. Eu gosto muito de Isso flores. sempre, Nós sempre temos que. também aqui parceiros, mas depois porque comprámos flores também e gostamos muito. É uma coisa que eu acho que é incrível. E as flores passam-nos. A minha casa está sempre cheia de flores, que é incrível, Tem como choque. flores e plantas, e Ah, passam uma energia muito. Aliás, as flores têm esta capacidade, e as plantas, de filtrar as energias, não é? Deixar as energias, tudo mais leve. E este não é realmente o meu principal foco, é da minha família. Eu virei-me mais para a parte do ginásio exato. Tu estavas a dizer que e eras comecei personal trainer e personal gestor. trainer. Tenho o meu próprio ginásio, Ok, vai ok, fazer ok. agora 6 anos, Hum. no Montijo. E há cerca de 2 anos também, com pandemias e tudo mais, também dei por mim a tentar sair da caixa. O que é que eu posso fazer de diferente, Uhum. visto que me está a acontecer uma coisa que eu nunca pensei passar na vida, que é, de repente, fechou tudo, não é? Exato. E é aqui que nós começamos a procurar alternativas. E foi aí que começou o meu podcast, que é as Conversas de Elite, precisamente porque nós, E nós, falas sobre o quê? nós promovemos um acompanhamento de elite. E então as Conversas de Elite é precisamente isto. Desculpa. Eu comecei a procurar casos de sucesso em várias áreas. Começou por ser, primeiro, atletas, sócios do meu ginásio, que tinham resultados diferentes do normal, que se destacavam. E comecei a chamá-los. Olha, queres partilhar um bocadinho sobre a tua história? Como é que tu fizeste para conseguires atingir esse objetivo e aquele? E as pessoas partilhavam casos reais. E depois, aos poucos, começou a escalar e surgiu a oportunidade de começar a convidar atletas de renome. Como é que se chama? Conversas de Elite, é mesmo Estas o são do nome. caralho aqui. Esta é uma conversa de elite do caralho. Esta... É verdade. e começou a surgir aqui esta oportunidade de Conversas convidar ali do outras caralho, pessoas. tá fixe. E depois há uma coisa que eu sempre me interessei muito, também fruto da cultura da minha família, que é o sucesso. Pessoas que têm sucesso nos negócios, conseguem, porque eu sei o quanto é difícil, porque eu também, como eu tenho, Exato. tenho neste momento 30 e foi aos 24, 25 que abri o meu primeiro ginásio. E isto É difícil, sabes que é difícil. é. E muitas vezes a malta pergunta: David, como é que eu posso fazer para começar? E eu vou muito de acordo com aquilo que tu disseste. Começa um passo de cada vez, não começa a pensar em algo megalómano, uma coisa Yeah, de yeah. cada vez. Nem que seja numa garagem, metes lá umas É máquinas, começa a isso. convidar uns amigos para É treinar, isso. vais amealhando e vais dando o passo É um bom seguinte. conselho. É um passo de cada vez, porque é isso que dá realmente o gozo. É a jornada, é o percurso. Isso é o que dá realmente gozo aqui. E é isso que eu procuro que também passar muito, é o pessoal amar o processo. E que falta, porque as pessoas ainda pensam muito no resultado final. E foi um bocadinho isso que eu também vi na cultura da minha família, dos meus pais. Eles viviam aquilo, mas eles gostavam daquilo, eles faziam porque gostavam. Meus pais produzem, não é, a empresa deles não é a Flores no Cais, é uma produtora e vendem para grandes superfícies, supermercados. E depois fizemos, mais recentemente, a florista online, que nos permite depois chegar ao particular. Que é o meu irmão, que também fez o percurso no Colégio Militar, que está Ok, responsável ok. por esta parte, junto com a Fixe. esposa. Vender planete, flores. É muito nesse registro. E eu tenho feito aqui o meu percurso direcionado para o fitness, sempre muito nesta perspectiva, e depois comecei a convidar pessoas que tinham não só ligações com o fitness, mas também que se destacavam, que inspiravam, sempre muito neste sentido, Ok, para percebo. partilharem o seu percurso. Talvez um dia, que não, acredito não se demore muito, quando tiveres a resposta para aquilo da Bíblia e a outra resposta dos jogadores, a gente possa fazer alguma coisa lá Exato. daquele lado. Obrigado. Olha, foi um prazer falar contigo e conhecer-te. E eu acho que podemos ficar por aqui, certo? Obrigado, Até Miguel, à por esta próxima. oportunidade e por Não, este convite. obrigado eu por poderes partilhar as tuas perguntas e o teu pensamento comigo. Tá bom?